Ok. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz hoje em estar representando aqui a Sociedade Alagoana de Infectologia. E, em nome da sociedade, agradeço a todos os presentes que vieram prestigiar essa noite e aprender com os ensinamentos das três convidadas sobre esse tema, sequelas na pós-Covid. Eu vou ser a moderadora da noite e vou me apresentar. Meu nome é Luciana Pacheco, eu sou médica, sou infectologista, sou membro das sociedades brasileira e alagoana de infectologia, com muita honra, e também sou professora de doenças infecciosas, na disciplina de doenças infecciosas, do curso de medicina da... Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. Oi, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom. Então, eu sou professora do curso de medicina da Uncisal, da Universidade de Ciências da Saúde, e foi lá na Uncisal que eu tive o prazer de conhecer essas três alunas que hoje vão nos oferecer, né, os seus conhecimentos, o que elas têm visto aí, né, com relação a essas sequelas. Nós temos mais de um ano, né, de epidemia no nosso país, em Alagoas também não é diferente. E uma coisa nós aprendemos nesse um ano é que a doença, a Covid-19, ela não é uma doença exclusiva do pulmão, é uma doença multissistêmica que acomete vários órgãos, além, né, do pulmão. Hoje nós temos no Brasil, vou dar uma filadinha aqui, que é muito número para a gente decorar. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 12 milhões de casos confirmados, mais de 314 mil mortes, e em Alagoas, no boletim de hoje, são 152.866 casos e 3 mil e mais de 3 mil mortes. Então, apesar de tantas mortes, infelizmente, a Covid, ela tem um bom prognóstico. Tanto que, em Alagoas, desses casos todos que nós informamos, temos cerca de 95% de pessoas recuperadas, né, de pacientes recuperados. E, embora eles estejam curados, né, a maioria está curada, mas muitas pessoas permanecem com sequelas, desenvolvem sequelas. E aí, com essa observação, pensando nesses pacientes que precisariam desse acompanhamento pós a fase aguda, foi que a Marjane, nossa infectologista também, Marjane Lemos, planejou e criou esse ambulatório de especialidades. Ela estava na gestão passada da Secretaria Municipal de Saúde, e junto com a gestão, então, criaram esse ambulatório, que tem ajudado bastante a população que utiliza o SUS, né, no nosso meio. Então, ela criou, são vários especialistas, nós hoje vamos ouvir três delas que estão aqui, que são as minhas ex-alunas queridas, e a gente planeja fazer um outro momento com mais três, para que a gente possa fazer uma coisa não muito corrida, e a gente possa escutar o que elas têm para nos dizer hoje, com relação a cada uma na sua especialidade. Nós planejamos dar 20 minutos para cada uma, e depois a gente vai deixar um tempo com as perguntas, né, para quem quiser perguntar e as meninas responderem. Então, eu vou pedir a vocês todos que deixem o fone desligado, para que a gente não haja interrupção, e eu acho melhor que cada uma faça a sua apresentação, e depois, no final, a gente discute as perguntas. Tá bom? Combinado assim? Combinado. Então, eu vou apresentar inicialmente a Fernanda, né? A Fernanda Thaisa Avelino. Elas são irmãs, viu, minha gente? E a Fernanda, ela é neurologista, ela foi formada pela Uncisal, mas ela é neurologista pós-graduada pela USP de Ribeirão Preto, em São Paulo, né? Ela é neurofisiologista pela Unifesp, e atualmente ela é neurologista do Ambulatório de Especialidades Eliane Machado,
O nome foi dado em homenagem a uma colega nossa que morreu, vítima da Covid, doutora Eliane Machado, muito querida por nós todos aqui em Alagoas. Então, bem-vinda, Fernanda, a palavra é sua. Muito obrigada, professora, pela introdução, obrigada, Sociedade de Infecto, pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá dando erro. Aqui, peraí, que tá dizendo que o host... Deixa eu ver se eles conseguem liberar para mim. Tem que ver porque tá falando aqui que o host da sala desabilitou o compartilhamento de tela. Tem que liberar. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver se a... Eu acho que é alguma coisa disso. Provavelmente a Raquel tem que liberar o compartilhamento de tela. É. Deixa eu falar aqui com a Raquel, tá? Conseguiu? Não, ainda. Diz que precisa liberar. Ela tem que liberar. Deve ter alguma parte aí que tá bloqueando. Agora sim. Agora sim. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim, conseguimos. Tá, deixa só eu colocar no modo apresentação. Então, a professora Luciana já... Professora, porque ela me deu aula na UNCISAL, né? Foi minha professora de infecto. Já me apresentou. Eu sou neurologista do Centro de Especialidades Eliane Machado, atuo com pacientes pós-Covid, né, com sequelas neurológicas da Covid-19, e hoje eu vou falar um pouquinho dessa minha vivência. A gente sabe que as complicações da Covid-19, elas ocorrem principalmente em pacientes que tenham fatores de risco. Os adultos mais idosos, né, de meia idade, mais idosos, pessoas que são fumantes e quem tem comorbidades, seja pressão alta, diabetes, obesidade, DPOC, doença cardiovascular ou até mesmo quem já tem uma história de um AVC prévio. Tá? E as principais complicações da COVID que estão documentadas, fora as complicações pulmonares, que a gente já sabe, são as neurológicas. Tem um estudo que saiu em 2020, que foi feito por Jiang, que mostra que mais de 35% dos pacientes que tiveram a infecção pela COVID desenvolveram sintomas neurológicos. E que alguns desses pacientes apresentaram apenas sintomas neurológicos como manifestação da COVID. Então, não tiveram infecção, sintomas gripais, sintomas respiratórios, mas alguma manifestação neurológica. Então, para ficar mais didático, eu resolvi separar as manifestações neurológicas, dessas complicações, de acordo com o sistema, né? Sistema nervoso central, periférico e sintomas musculoesqueléticos. Então, nos sintomas do sistema nervoso central, o que a gente vai ter predominantemente são sintomas de cefaleia, tontura, AVC, crises convulsivas, epilepsia e alteração do nível de consciência. Já no sistema nervoso periférico, que a gente vê muito, né? Que eu vou deixar mais para a aula da otorrino, porque são 20 minutos para não me ater tanto nessa parte, hipogeusia e hiposmia, né? Alteração de olfato e paladar, as neuropatias e polineuropatias, e sintomas do sistema músculo-esquelético, a gente tem visto muito, mialgia e fadiga. Então, falando um pouco sobre essa fisiopatologia das sequelas neurológicas, a gente sabe que os estudos mostram que esse vírus ele pode atingir o sistema nervoso de 3 formas. Via hematogênica, né? Esse vírus, pelo sangue, ele atinge o sistema nervoso central, ele consegue
passar a barreira hematoencefálica, pode ser uma disseminação via neural retrógrada. Alguns estudos já mostram que quando esse vírus atinge o epitélio olfatório, ou seja, o paciente tem uma queixa de anosmia, hiposmia, isso quer dizer que retrogradamente ele consegue atingir o sistema nervoso central, quer dizer que já tem invasão no sistema nervoso central, e a tempestade de citocinas, porque ela vai induzir a um estado pró-inflamatório, um estado de hipercoagulabilidade, alteração endotelial, que pode dar algumas lesões neurológicas por conta dessa tempestade de citocinas. Vale ressaltar que alguns estudos já mostram que uma linfopenia está associado ao maior risco de invasão do sistema nervoso central. Então, quando a gente vê um paciente que tenha uma queda dos linfócitos e que esteja infectado pela COVID, a gente tem que ligar um sinal de alerta que ele pode ter invasão e algum sintoma neurológico por conta da infecção. Então, falando um pouquinho das complicações do sistema nervoso central, eu vou começar falando da principal delas, né, que é, segundo a literatura, o sintoma neurológico mais comum, que é a cefaleia. Então, a maioria dos casos, o paciente ele vai desenvolver uma dor que ela tem um padrão migranoso ou tensional. O que significa isso? É aquela dor de cabeça que é unilateral, pulsátil, de forte intensidade, com prejuízo funcional, ou uma dor de cabeça que ela é bilateral, do tipo opressiva, de leve a moderada intensidade. A gente viu em um estudo recente que foi publicado na Cefalálgia, que os pacientes que têm anosmia, ageusia, eles têm um risco maior de desenvolver cefaleia. Não se sabe por que essa cefaleia ela acontece, a fisiopatologia ainda é desconhecida, mas já se sabe que 1/3 desses pacientes, eles vão evoluir com uma cefaleia persistente diária. O que é isso? É uma dor que ela tem uma frequência elevada, né? Que os pacientes, eles relatam muito frequentemente para a gente que essa dor chega a ser contínua. Tá? Aqueles pacientes que já tinham dor de cabeça, ficam uma dor de cabeça de mais difícil controle, e aqueles que não tinham dor, desenvolvem uma cefaleia que a gente chama de cefaleia nova, que tem uma intensidade moderada a alta e uma frequência quase diária, tá? E ela é de mais difícil controle do que uma enxaqueca, do que uma cefaleia tensional habitual. O outro sintoma que a gente vê muito no sistema nervoso central são as alterações cognitivas. A depender da referência, ela também pode sair como sintoma neurológico mais comum, que é o conhecido como o brain fog. E aí a gente sabe que isso acontece porque o paciente que tem a COVID, ele vai ter uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, que essa resposta inflamatória pode levar a um declínio cognitivo a longo prazo. E como que esse declínio cognitivo ele vai se manifestar? O paciente ele pode ter alteração da memória, né, déficit de memória, pode ter queixas relativas à atenção, ele pode ter uma alteração na velocidade de processamento e funcionamento, além de uma perda neuronal difusa. A gente vê esse paciente chegar e fala: doutora, eu estou mais lento do que o habitual. Doutora, o que eu fazia antes, agora eu não consigo fazer, não lembro o nome das coisas, não lembro onde guardei os objetos. Também um estudo mostrou que esses processos inflamatórios sistêmicos em pessoas que têm meia idade, eles podem levar a um declínio cognitivo décadas mais tarde. Então, a gente vê que os sintomas da COVID, né, da sequela neurológica, ele não aparece só na infecção aguda ou pouco tempo depois da infecção. Alguns estudos já mostram que meses depois, 2 a 3 meses, isso pode se desenvolver. Acredita-se que até algumas décadas, alguns anos, e ainda não sabe quanto tempo essas alterações podem durar. E aí, na avaliação neurológica, o que a gente tem notado que vem alterado no nosso screening? Os pacientes têm alteração, perdem a capacidade de entender o significado das palavras. Eles também podem evoluir com uma desorientação espacial nos testes, têm uma dificuldade grande de manter a atenção e também de avaliar a questão lógica. Então, a gente faz alguns testes cognitivos no ambulatório mesmo e a gente vê que isso está alterado. Principalmente o que eu tenho visto no meu dia a dia é manutenção da atenção desses pacientes que está mais comprometido. Outro tipo de manifestação seria a encefalopatia, né? Que a encefalopatia, ela pode ser uma alteração, né, do nível de consciência, e aí esse nível, ele pode ser uma manifestação mais branda, que pode ser um caso de uma confusão mental,
não sei onde estou, não sei quem sou, não reconheço essa pessoa, até estágios mais profundos, como é o caso do coma, tá? Normalmente essas alterações, elas são mais transitórias, mas a gente já tem estudos que mostram que, por exemplo, o uso de máscara, o uso de face shield em idosos que já têm história de demência, de doença de Alzheimer, de declínio cognitivo, eles evoluem para quadros de confusão mental e delírio pelo próprio uso dos EPIs. Então, esse quadro de encefalopatia ainda é agravado pela nossa forma de proteção, tá? Então, quais são os fatores de risco para desenvolver um quadro de encefalopatia? No geral, o paciente idoso, que é um paciente que já tem um declínio cognitivo, uma reserva cognitiva menor. Questão das pessoas com comorbidades, também é um fator de risco. Questão de pacientes que têm riscos vasculares, né, coronariopatias, também é fator de risco para encefalopatia e a desnutrição. O AVC, ele tem uma fisiopatologia multifatorial quando a gente fala de sequela de COVID, tá? Mas ele está associado a uma lesão endotelial e distúrbios hematogênicos, que aí pode desencadear tanto o AVC isquêmico quanto hemorrágico, além dessa tempestade de citocinas, que pode desencadear um estado de hipercoagulabilidade e, consequentemente, esse paciente vir a desenvolver o acidente vascular cerebral. Esses pacientes que são mais propensos a ter eventos vasculares, que a gente sabe, são os pacientes que, quando a gente faz uma triagem laboratorial, eles vão ter um número alto de leucócitos, elevação de proteína C reativa, lactato, dedímero, ferritina. Então, se a gente vê isso no nosso paciente que está internado, é um paciente que tem uma chance maior de vir a ter um AVC. E aqueles que estão tendo AVC nem sempre são pacientes que têm fator de risco conhecido. Às vezes, é o paciente jovem, a gente vê que são pacientes com menos de 50 anos. E, no geral, pode até acontecer de ser a única manifestação da COVID ser o AVC. Então, se paciente jovem, ele chega com a queixa de AVC, não tem fator de risco conhecido, é prudente fazer a testagem para o COVID, porque pode ser, nos dias atuais, é provável que esse seja o agente causador. Em relação ao sistema nervoso periférico, a gente consegue dividir o diagnóstico diferencial em algumas causas principais, que seria uma neuropatia inflamatória pós-infecciosa. Esses pacientes, eles ficam internados muito tempo, né? Eles desenvolvem uma neuropatia que a gente chama do doente crítico, pelo próprio tempo de internação, uso de antibiótico, de corticoide, bloqueador neuromuscular. Também a neuropatia pode ser secundária ao estiramento ou compressão relacionada ao posicionamento do paciente. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito. Neuropatia do nervo fibular, principalmente. O paciente ele fica acamado muito tempo, tem uma perda de massa muscular, perda de gordura. E aí acaba que tem uma compressão óssea, né, na cabeça da fíbula, do nervo fibular, e eles acabam desenvolvendo um pé caído por conta disso. Neuropatia sistêmica também pode ser uma causa de lesão do nervo periférico, além de compressão nervosa secundária a hematoma. Mas que hematoma seria esse? A gente sabe que nem todo lugar tem PAI, né? O PAM, como a gente chama aqui em Maceió, disponível. E às vezes, na hora de você fazer as punções para fazer a coleta de gasometria, principalmente em território de radial e femoral, a gente pode ter alguma lesão nervosa, formação de hematoma e compressão do nervo. Tem um estudo que foi publicado no Jornal Britânico de Anestésio, em 2020, que ele traz a questão da lesão nervosa associada à pronação. A gente sabe que nos dias atuais a pronação ela melhora tanto a qualidade quanto a capacidade ventilatória, respiratória desses pacientes internados. Só que os estudos eles mostram que já tem lesão nervosa associada à pronação, principalmente por conta da posição que o paciente fica e do tempo, né, que é prolongado. Normalmente esses pacientes ficam 12, 16 até 24 horas pronados. Então eles mostram que os principais nervos acometidos pela pronação são em ordem, tá? O ulnar, o radial, o isquiático, o plexo braquial e o mediano. Alguns lugares
em São Paulo, por exemplo, ele já faz uma triagem ativa desses pacientes para saber se tem lesão nervosa secundária à pronação. Tem um questionário que você preenche, que você já se informa se o paciente teve COVID ou não, se ele ficou grave, internado em UTI, se foi pronado ou não, para buscar ativamente essas lesões. Em relação à neuropatia, a queixa que você vai ouvir do paciente é que, ou vai notar no exame físico, né? Esse paciente ele vai chegar com um pé caído, ou vai queixar que esse pé está caído, ele vai ter uma queixa de fraqueza na região de mão e punho, e queixa de parestesia, formigamento, que pode ser difuso, que pode ser localizado em mãos, em pés, tá? Tem alguns estudos que mostram que 16% dos pacientes que, depois da alta da UTI, eles vão evoluir com mononeuropatias múltiplas. O que é isso? É você ter acometimento de múltiplos nervos em fases distintas, tá? E isso pode acontecer tanto por uma inflamação sistêmica, quanto isso pode acontecer por microinfartos do nervo, né? Que são as vasculites que levam à lesão nervosa, e esse paciente vai desenvolver essa neuropatia. Alguns lugares, né, a gente não sabe ainda bem a fisiopatologia dessa lesão nervosa, mas alguns estudos mostram que provavelmente está associado à compressão, né, vai ser a compressão na região do cotovelo, o fibular, como eu falei, na região da cabeça da fíbula. Só que estudos adicionais, eles são necessários para a gente poder definir questão de tratamento e entendimento dessas sequelas a longo prazo. No momento, a maioria dos tratamentos que a gente tem para essas sequelas, essas complicações neurológicas, eles são tratamentos de suporte. A gente não tem ainda nenhuma evidência de um tratamento que seja a nível A de evidência para a gente oferecer para o nosso paciente. Em relação aos sintomas musculares, o que o paciente vai queixar muito é de dor muscular e fadiga. Essa dor muscular, ela pode ser de uma dor leve até uma dor moderada, intensa, assemelhando-se ao que era a dor da dengue, né? Que até 25% dos casos, 20%, os pacientes têm uma dor severa, uma dor que incomoda, que atrapalha a qualidade de vida. Principal local dessas dores musculares é na região das costas e da panturrilha, e tem muito paciente que chega queixando ativamente que depois que teve Covid não sabe mais o que é viver sem dor muscular. Teve um estudo recente do Hospital Sírio-Libanês que mostrou também que é outro problema, que os pacientes que ficam graves, né, que eles se internam em UTI, eles têm uma perda de massa muscular que pode chegar a 2% por dia no período crítico da infecção, ou seja, aqueles pacientes que ficam imobilizados, que são entubados, então eles evoluem com uma sarcopenia, tá? E aí, quando esse paciente ele chega para a gente e queixa de dor nas costas, dor na panturrilha, de dor muscular, a gente tem que fazer uma avaliação laboratorial, porque aí a gente consegue avaliar se realmente teve comprometimento do músculo por conta da COVID. E a forma de investigar é dosando CPK e DHL, tá? No geral, quanto mais grave foi o caso do paciente, mais elevado vai estar essa CPK e essa DHL. Acredita-se que a lesão muscular ela seja secundária a uma ação das citocinas inflamatórias, que ela tem um tropismo pelo músculo e acaba lesionando o músculo de forma direta, mas mais estudos precisam ser feitos para confirmar essa hipótese, tá? Por enquanto, o tratamento também é de suporte. E outra queixa que a gente vê muito no ambulatório é a fadiga pós-Covid, né? Cujo principal sintoma dessa queixa, né, que a gente chama síndrome de fadiga crônica pós-Covid, a depender do tempo, síndrome de fadiga pós-Covid, é a presença de fadiga, que ela piora com a atividade física e ou mental e não melhora com o repouso. O paciente chega para a gente e fala, doutora, eu estou sempre cansado. Eu não consigo mais fazer nada que meu corpo não responde. Mesmo deitado, eu continuo cansado, tá? É um sintoma que ele é preponderante na COVID, a maioria dos meus pacientes, eles têm. É um sintoma que aparece tanto na fase aguda, quanto na fase de convalescência, porque a gente sabe que na fase aguda o paciente está toxemiado, está em emergência de infecção, a gente até espera que essa fadiga ocorra. Mas na fase de convalescência, às vezes chega a surgir
o sintoma, e aí a incidência ela varia de 70% a 90% na fase aguda e de 37% a 53% no período de convalescência da doença. Teve um estudo chinês observacional que mostrou que essa fadiga persistiu até por 60 dias após a cura da infecção. Mas eu falando, não tenho nada documentado, né, assim, cientificamente falando, mas eu venho observando que, na verdade, pode durar até mais que isso. Tem pacientes que têm 6 meses de doença e que ainda queixa bastante dessa fadiga, dessa incapacidade, né, de voltar ao que era o seu basal e de realizar as suas atividades. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que os pacientes que têm COVID devem ter a função neurológica precocemente examinada, que mais estudos são necessários para avaliar essas sequelas neurológicas a longo prazo, até porque a gente sabe que essa doença ela é recente, começou há aproximadamente 1 ano, então ainda tem muita coisa para a gente descobrir, tanto por que ela acontece, quanto como a gente vai tratar. E futuros estudos, eles mostrarão a real incidência das complicações, qual que é a sua verdadeira fisiopatologia e como nós devemos tratar esses casos. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, e pela sua brilhante palestra. Foi uma exposição clara, foi resumida e bem objetiva, né, com o que vocês estão vendo nesse pós-Covid. Temos um longo caminho, né, a percorrer ainda, principalmente com relação ao tratamento, mas só o tempo mesmo que vai nos ajudar e os estudos científicos, né, que vão acontecendo. E já tem acontecido muito, né, a gente já aprendeu muito. Com certeza. Então, obrigada por você cumprir seu tempo. Tá. E eu vou chamar agora a Thaís. Thaís é irmã da Fernanda. E ela é Thaís Fernanda Avelino. Thaís é otorrinolaringologista pelo IANSP e é fellow em otoneurologia pela Unifesp. Ela disse que na próxima semana vai estar viajando, né, Thaís? É você ou é Fernanda que vai viajar? Eu estou aparecendo. Estão me ouvindo bem? Estamos. Joia, E é preceptora da residência do Hospital Veredas. Não sei se tem alguma relação com o SESMAC, mas aí você fala. E aí você está com a palavra. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre as sequelas tardias na otorrino, que eu acho que ninguém pensava que teria tanta coisa na otorrino como trouxe esse Covid. Na verdade, a residência ela é independente do SESMAC, mas lá é campo de prática da UNIT, o Hospital Veredas, tá? Então, eu estou lá... O SESMAC é a Santa Casa, né? Acho que Santa Casa. Então, eu faço a parte de otoneurologia lá no Veredas e estou no centro de especialidades também, sendo a referência do Covid no município. Legal. Então, vamos lá. O que acontece, gente? A Covid é uma doença infecciosa, como todos nós já sabemos, na qual a maioria das pessoas vão apresentar um sintoma de doença respiratória leve a moderada, e como a professora Luciana falou, que a maioria delas não precisam de um tratamento especial, eles são autorresolutivos. Só que a cada dia que se passa, vem sendo estudado ainda mais o neurotropismo desse vírus, porque a gente já consegue evidenciar em exames de imagem alterações tanto em hipotálamo como em córtex neuronal. E assim, como foi vista na aula anterior, a gente consegue ter como manifestações desse vírus tontura e ou vertigem, zumbido e perda de audição, e principalmente, acho que é o que é mais comum, é a alteração do olfato e do paladar. Essa questão da perda de olfato, ela já era bem estabelecida no caso de infecções virais. Ela sempre foi o calcanhar de Aquiles do otorrino. Só que a gente tinha uma questão que era de uma prevalência menor, porque qualquer infecção viral pode levar a uma perda de olfato. E já é bem documentado com vírus rinovírus, com parainfluenza, coronavírus e Epstein-Barr. Isso pode acontecer em 18 a 45% dos casos depois de uma IVAS.
Só que, na verdade, o que fez a gente pensar que isso daí era o coronavírus que estava causando e não uma infecção viral por uma síndrome gripal por outro agente etiológico? A principal diferença é que a queixa de anosmia súbita do paciente com COVID não vem acompanhado de obstrução nasal. Geralmente não apresenta um sintoma gripal clássico, com obstrução nasal, rinorreia, às vezes até espirros. É uma anosmia e ponto. E o que foi que a gente percebeu? Que essa disfunção olfatória, ela pode aparecer antes, durante ou depois dos sintomas gripais, ou até mesmo como a manifestação isolada do COVID. E como foi que a gente começou a pensar nisso? Quando a epidemia ainda estava centrada na China, essa queixa, ela estava em torno de 5,1% das pessoas acometidas. Só que quando essa infecção chegou à Europa, 85,6% dos pacientes com Covid-19, eles apresentavam alteração súbita no olfato. E foi aí que acendeu uma bandeira de alerta. E quando foi mais ou menos dia 22 de março do ano passado, a Academia Brasileira de Rinologia liberou uma nota orientando que a perda súbita do olfato poderia sim ser um sintoma isolado da Covid. Daí a infecção chegou nos Estados Unidos e 68% desses pacientes apresentavam essa perda súbita. Mais estudos foram feitos e foram vistos que 98% dos pacientes que foram testados no Irã, tinha essa queixa de disfunção olfatória. E por que isso acontece? O epitélio olfatório, ele fica no teto nasal, né, que tem o bulbo olfativo. E, na verdade, as pessoas ficam, o vírus ataca o nervo. Não, na verdade, o vírus ataca a célula de sustentação, porque nas células de sustentação existe uma afinidade do vírus pelos receptores da enzima conversora de angiotensina tipo 2. Então, eles vão lá e se aderem. Tanto é que existe esse receptor no nariz, existe no pulmão, existe no rim, por isso que existe tantas manifestações desse tipo. Quando começou a existir toda essa questão de, é uma perda de olfato, se é Covid, não é Covid, foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira, né, encabeçada pelo professor Makoto, em que o que foi visto? Foi feito um questionário no mês de abril do ano passado, durante um mês. O paciente tinha que responder se tinha testado positivo ou negativo a Covid, e a partir daí tinha que dizer se tinha anosmia ou hiposmia e se tinha voltado o cheiro ou não. Então, dos 145 pacientes que tiveram um teste positivo para Covid, 126 relataram uma anosmia e 19 uma hiposmia. E o que foi que isso nos mostrou? Isso nos mostrou que esse era o perfil do Covid. Por quê? Porque a prevalência de hiposmia costuma ser 2 vezes maior do que a da anosmia, diferente do que a gente começou a ver nesse padrão, onde outros estudos com Hopkins e Lachain mostram que 74,4% a 76,9% dos pacientes vai ter uma queixa de anosmia, ele não vai sentir cheiro de nada, em vez de ter hiposmia, que é o mais comum, ou seja, uma perda de olfato sem obstrução nasal, onde predomina a anosmia ao invés da hiposmia. E aí vem toda aquela questão, recupera ou não recupera? Esse estudo, na verdade, né, como eu falei, foi feito durante um mês. E nos pacientes que tinham um teste positivo, foi visto que apenas 52% com o primeiro mês tinham uma recuperação total dos sintomas, 33% uma recuperação parcial e 13%, quase 14%, né, não teve nenhum tipo de recuperação. E nessa época ficava aquele comentário, vamos esperar melhorar, porque vai melhorar espontaneamente. Então, em Londres, foi feito um estudo, onde foi feito um acompanhamento de 6 meses pelo paciente que tinha perdido o olfato, para a gente ver o que acontecia. Porque também no começo da pandemia, os pacientes que tinham a perda do olfato, eles não eram testados, porque não tinha teste para todo mundo, então era muito difícil a gente dizer se recuperava ou não, e ficava naquela intenção de que quando diminuísse o processo inflamatório, voltaria a sentir o cheiro das coisas normal. E quando começou a ter teste pelo mundo inteiro e começou uma testagem em massa, foi possível fazer esse tipo de estudo. Nesse estudo foi avaliado mais de 600 pacientes por 6 meses, e que eles tinham que estar respondendo esse questionário. E o que foi visto? Que 40% dos pacientes recuperaram o olfato totalmente, mais ou menos 32% recuperaram parcialmente, e que 3% das pessoas não vão recuperar o olfato. E aí entrou em toda aquela discussão de que o tratamento precoce do olfato é a melhor opção. Só que a gente ficou muito centrado no vai voltar ou não vai voltar o olfato, e a gente não
percebeu que existia uma alteração qualitativa. Essa alteração qualitativa vem representada pela parosmia. A parosmia, ela é uma distorção do olfato. Como é que isso se manifesta? Os pacientes chegam para mim e dizem, eu tomo Coca-Cola, eu sinto gosto de perfume, eu tomo café, eu sinto gosto de gasolina. E alguns deles não têm nenhum estímulo. Alguns deles sentem cheiro de fumaça sem ter nenhum estímulo externo. Isso se chama fantosmia. E nesse mesmo estudo de Londres, esse questionário da parosmia foi inserido. Por quê? Porque no segmento de 6 meses, eles perceberam o aparecimento da parosmia e, consequentemente, alguns pacientes com fantosmia e precisaram mudar o questionário e, a partir daí, procurar se existia ou não e como que era nesse paciente. Então, a parosmia é um dos sintomas que a gente tem mais dificuldade hoje de saber o porquê que o paciente tem parosmia. A gente tem duas possibilidades. Uma é a hipótese periférica, que indica que os pacientes têm uma regeneração incompleta desses neurônios. O neurônio foi afetado e não recuperou. É isso que acontece. Mas a gente também tem uma hipótese central, que é um mau funcionamento dos centros olfatórios do cérebro. Como eu falei para vocês, o vírus, ele se adere ao receptor lá, o ACE2, nas células de sustentação, e a partir daí existe uma neuroinvasão cerebral. E nessa neuroinvasão cerebral, no centro do olfato, a gente perde a possibilidade, a capacidade de sentir o cheiro de forma adequada. Existia uma discussão de que a parosmia era um sinal de bom prognóstico no começo. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que tem pacientes que ficam com uma parosmia definitiva e que é difícil de ser controlada. Então, o pensamento anterior de, tá voltando a sentir o cheiro, é ruim, mas é cheiro, isso já não se aplica mais. Então, o que foi que o pessoal começou a também testar? Foi feito um teste, esse estudo que foi feito, um estudo multimodal, com PET, CT e ressonância, para ver o que acontecia. Porque em alguns exames de ressonância, você até vê sangramento, atrofia de bulbo olfatório, mas não são todos. E o que percebeu é que os pacientes que tinham parosmia, eles têm uma diminuição da atividade metabólica, sem ter uma redução do volume no córtex olfatório, que está envolvido no processamento, né, da qualidade de resposta afetiva aos odores. É mais ou menos como se fosse uma LAD, sabe, pessoal? Você sofre um TCE, o paciente tem uma lesão axonal difusa, tem uma ressonância, tem uma tomografia que até então é ok, mas o paciente tem um sintoma. É mais ou menos isso que acontece com a parosmia. E o que foi visto nesse follow-up de 6 meses? Foi visto que pacientes com anosmia ou hiposmia, 43% deles desenvolvem a parosmia, que inicia em média 2 meses e meio da perda do olfato, e que 20% deles já têm recuperado o olfato em 100%, e que, quando eles recuperam esse olfato, eles começam a ter a distorção. É um sintoma de difícil tratamento, porque esses pacientes não conseguem comer por nada, porque tudo tem cheiro e gosto de podre. Os principais itens café, cafeinados, né? Café, Coca-Cola, carne, coisas com condimento, temperos, tem muita dificuldade. E eles viram que, com 6 meses de acompanhamento, os pacientes mantinham a queixa de parosmia. E aí, a gente vai ter essa discussão, que a principal queixa, eles vão sentar e vão dizer, eu não sinto nem cheiro, nem gosto. E por que isso acontece? Isso acontece porque o olfato, a parte retronasal do olfato é responsável por 80% do paladar. As células da papila gustatória da nossa língua, eles são responsáveis pelos sabores, ou seja, doce, amargo, azedo e salgado. E através do olfato retronasal, a gente consegue fazer a diferenciação. E se você não tem um olfato bom, você não vai conseguir ter um bom paladar. E aí foi feito um estudo europeu, multicêntrico, para avaliar justamente essas alterações gustatórias e olfatórias. E aí eles viram que os pacientes curados da COVID apresentavam essa disfunção, que 54% tinham só alteração olfatória, 22,5% tinha gustativa isolada e 23,6% tinham tanto olfatória como gustatória. Por que isso é muito complicado? Porque quando a gente vai falar da alteração gustatória isolada, a gente viu também que existe receptor ACE2 nas papilas linguais. E se você for falar assim, você tem tratamento para isso? O tratamento hoje em dia é para disfunção olfatória. A gente faz treinamento olfatório, a medicação é nasal e a gente usa algumas medicações sim para estimular a regeneração neural. Mas tudo via olfato, porque a gente pensa o olfato melhorando, vai melhorar a parte do paladar. Mas quem tem um paladar isolado, a gente ainda está sem ter muitas opções, a gente acaba dando remédio para estimular a regeneração neural como uma tentativa. Em relação às alterações otológicas que podem acontecer na COVID, existe essa revisão sistemática,
que foi publicada na Laringoscope, em que mostrou que já está bem estabelecido que existe perda auditiva, presença de zumbido, alguns pacientes com dor de ouvido e alguns pacientes com perda auditiva súbita, ou seja, dormiu, acordou, não escutava nada e foi correlacionado ao Covid. O que foi que a gente já sabe? A gente sabe que infecção viral é muito conhecida de levar, sim, a perdas auditivas. Tá aí esse citomegalovírus, uma das principais causas de perda auditiva congênita. Mas, geralmente, as perdas auditivas causadas por vírus, elas são por perda neurosensorial. No Covid, a gente viu que pode ser neurosensorial, pode ser condutiva ou pode ser mista. Qual é a origem dessa perda auditiva? Não sabemos ainda. Pode ser vascular, já que tem um grande efeito trombótico, o COVID, mas também pode ser imunomediada. Na tentativa do corpo de se proteger, existe deposição de imunocomplexo que leva à perda de audição e a outras manifestações. Hoje já existem critérios diagnósticos bem estabelecidos para você poder dizer que foi o COVID que levou àquela perda auditiva. E perdas auditivas que acontecem com 3 a 4 semanas após o COVID, você pode dizer provavelmente é de etiologia viral, depois de excluída, causa traumática, otitímeria crônica, ou otitímeria simples, ou qualquer outro fator que poderia levar aquele sintoma em paciente com PCR positivo. Uma coisa muito importante a gente discutir nesse tempo é a questão da percepção da fala. O uso de máscara fez com que muitas pessoas tivessem a percepção de que não ouviam. Elas já não ouviam, mas elas se valiam da leitura labial. E com isso, elas não podem mais usar e, consequentemente, ficou mais difícil delas ouvirem. Uma coisa que a gente viu muito nos estudos é que quando eles falam muito em alteração, tanto da audição quanto a presença de zumbido, com uma duração de 9 a 7 dias. E aí, a gente precisa pensar numa questão de ototoxicidade, ou seja, fez uso de alguma medicação, o paciente começou a ter agressão celular, mas que quando retirou a medicação, teve um efeito bom e aí voltou a ouvir normal, mas isso não é todas as vezes que acontece. Tem drogas ototóxicas que podem levar a uma perda permanente. Existe esse estudo de Mustafa, agora em 2020, que ele fez emissões otoacústicas em todos os pacientes assintomáticos com PCR positivo. E o que ele viu foi que esses pacientes tinham emissões otoacústicas alteradas. E o que essas emissões otoacústicas mostram? Que o vírus lesou célula ciliada externa e que esse paciente já tem lesão dentro do ouvido dele, podendo mais à frente se manifestar como zumbido e ficando mais propensos a perdas auditivas, porque já não tem essa questão de proteção. E aí, quando eu falo de ototoxicidade, eu tenho que trazer para vocês a questão da hidroxicloroquina. Por quê? Porque ela é conhecidamente uma droga ototóxica. E os relatos não é só de longo período. Às vezes, curto período de tempo manifesta, sim, como uma ototoxicidade. E ela é muito baseada, a ototoxicidade, na duração do tratamento, na dose e na susceptibilidade do indivíduo. Só que, gente, a gente sabe que o pessoal está fazendo uso abusivo de hidroxicloroquina em doses às vezes cavalares. Então, quando os pacientes chegam me falando que está com zumbido, me falando que com hipoacusia, essa é uma das perguntas principais que eu faço, porque eu penso se esse paciente não teve uma manifestação de ototoxicidade. Em relação ao zumbido, o zumbido em si ele já é um sintoma bem difícil de ser tratado, porque o zumbido ele é um sintoma periférico de percepção central, ou seja, o paciente escuta aquele barulho, começa a ir para o sistema límbico essa informação, começa a ter uma sensação ruim e isso desencadeia uma série de fatores. E o que a gente viu na pandemia é que o zumbido piorou. O zumbido ele pode ter piorado por uma questão de otoxicidade, pode piorar porque vem junto com a perda auditiva, mas uma coisa que a gente tem que pensar é no estresse, na depressão, que isso aumentou muito durante o próprio isolamento social. Então, quando a gente foi ver os pacientes que já tinham zumbido, a gente tem um questionário que a gente faz a avaliação da intensidade do zumbido, e a gente viu que 75% teve um aumento nos scores desse questionário. Em relação aos sintomas vestibulares, como a Thaisa falou na aula anterior, a tontura é um dos sintomas predominantes. Foi feito esse estudo para avaliar tanto a parte de zumbido quanto a parte do equilíbrio, e foi visto que 18% tinha queixa, fosse de vertigem, fosse de tontura, bem como 23% dos pacientes com Covid tinham queixa também
de zumbido. E quando a gente fala em tontura, não se chama labirintite, tá? Não é labirintite. Labirintite é uma coisa rara que pode até acontecer no Covid, de você ter uma otite média causada pelo Covid e ir para dentro do labirinto, mas isso é uma forma rara. A gente tem relatos já de VPPB na literatura, que é a migração dos otólitos pelos canais semicirculares, que vai causar uma crise de vertigem. E hoje a gente já vê que grande parte desses pacientes que têm queixa de tontura ou de vertigem, eles vão ter uma migrânia associada. E aí a gente tem que pensar numa forma de desencadear ou ser um gatilho de uma migrânia vestibular, que é justamente a associação da enxaqueca com a tontura. Sem esquecer de quadros de hidropsia endolinfática que pode acontecer. Paciente com hidropsia é aquele paciente que queixa de tontura associada ao ouvido tampado, zumbido. Por quê? Porque antigamente a gente dividia tudo em doença de Meniere e síndrome de Meniere. A síndrome de Meniere é secundária a alguma coisa. E etiologia viral é muito comum de levar à antiga síndrome. Hoje a gente já não divide mais assim, a gente trata tudo como doença. E a neurite, que é quando o vírus atinge primariamente o nervo vestibular e o paciente apresenta uma vertigem aguda e de difícil controle, mas que cede nos primeiros 7 dias. Então, o que eu quis trazer para vocês, que é muito importante aqui, a anosmia permanente será a realidade na vida de 3% da população que tiver essa queixa. E isso traz consequências psicológicas, porque os levantamentos já mostram maior índice de depressão, ansiedade, isolamento social, porque comer é um ato social, fora os riscos de vida, porque esse paciente está exposto ao risco de comer comida estragada, exposição a incêndio com gás, porque eles não sentem o odor. A ototoxicidade vai ter que ser sempre lembrada devido ao uso irrestrito e abusivo de medicações, então tem que sempre ser aventada nesses casos, e a queixa de vertigem e tontura será muito frequente, e o manejo individualizado será a chave para um bom tratamento. E é isso, pessoal. Obrigada. Ai, que vontade de bater palma. Muito legal, muito bom mesmo. Ai, fiquei muito feliz de ouvir vocês falando assim, de forma tão desenrolada, com tanta novidade boa. E, bom, depois no final eu falo, porque eu tive Covid, fiquei com um pouquinho de parosmia, eu acho. Ficou com parosmia, professor? Depois do que você falou aí, eu vi que foi parosmia. Na verdade, é muito difícil, porque foi como eu falei no início, a parte olfatória, as pessoas diziam assim, é um sintoma leve, então não vai testar. Então, a gente ficou com poucos estudos por conta disso. E aí, a gente não sabia disso. E a parosmia, as pessoas acabaram que não viam a parte qualitativa, via só quantitativa e ficou um pouco segregada. Então, é uma coisa que quem está na prática, eu que estou na prática, eu vejo muita parosmia. Então, acabou que virou uma coisa do cotidiano também. Tá bom, parabéns. Yeah. Vamos passar agora para a próxima palestrante, doutora Cíntia. Doutora Cíntia Mafra. Doutora Cíntia é filha de um professor da gente também, não sei se as meninas sabiam, professor de dermatologia querido, e ela é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e em alergia e imunologia pela ASBAI. Ela ainda é mestre em ciências pela USP, e um bocado de coisa mais aqui, viu? É professora convidada da Faculdade de Medicina da UFAL, docente do curso de Medicina do SESMAC, eu não sei como é que ela dá tempo de fazer tudo isso. E ainda atende no ambulatório, né, Cíntia? Então, se eu esqueci alguma coisa, você completa, mas aí vou passar a palavra para você, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, professora Luciana. Aí faltou ex-aluna da professora Luciana lá na Ciências Médicas. Onde tudo começou, né? Eu faço umas coisinhas mesmo, mas é porque eu gosto. Na verdade, é um grande prazer. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, assistir a aula das meninas, porque a Covid, né, voltou a gente lembrar que somos todos clínicos, né? Ela é multidisciplinar. Então, estamos começando aí essa ideia de vocês, de nos convidar cada um para falar um pouquinho da especialidade. Eu vou conversar hoje um pouquinho da Covid sobre a nossa ótica, a visão do alergista e imunologista, como nós recebemos aí essa notícia
da Covid, e a gente foi aprendendo aí junto com vocês, e eu me considero privilegiada porque eu gosto muito de imunologia, sou professora de imunologia, então já comecei desde o começo a estudar, e aí a Sara me colocou em contato, aí foi quando eu reencontrei a professora Luciana, e tenho aprendido bastante com o pessoal da infectologia, então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, na SAI, conversando sobre Covid, porque eu aprendi muito, muito, muito com as discussões de vocês, que são os especialistas que estão na frente, né? A Covid é multidisciplinar, mas o especialista que trata doença infecciosa é o infectologista. Então, a gente vive tempos estranhos, né? Mas a gente tem sempre que lembrar do que é o certo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as sequelas pós-Covid na visão do alergista imunologista. Então, as meninas falaram bastante da neuro, da otorrino, e eu vou chamar vocês aqui para voltar um pouquinho no pré-Covid. Há mais de um ano atrás, em janeiro, fevereiro, quando começou aí a se falar em Covid, todo mundo ficou com raiva ali do tal morcego que o chinês comeu, a gente só falava isso na internet, aí as tias do WhatsApp começaram a tomar corpo, e aí veio aquele monte de áudio do médico tal, e aí a gente, numa manhã, a gente tinha ouvido desmentir o áudio, depois era verdade, e foi aquele estresse. Então, eu lembro que a Covid começou a estressar a gente muito antes da gente atender paciente. E aí, quando ela chegou no Brasil, a gente começou ali, além dos nossos próprios problemas, porque nós somos um país aí complexo, com muitas coisas boas, mas com problemas sérios, que a gente não resolveu. Então, aí veio aquele medo, nossa, quando chegar aqui, como é que vai ser? E aí, a gente foi, né? Como é que foi? A gente pensou, aí na visão do alergista imunologista, a gente também ficou em pânico com os nossos asmáticos, né? Porque até então era uma doença respiratória que no grupo de risco ali estariam os asmáticos, né? Idoso, hipertenso, asmático, gestante, a gente, poxa, como vai ser a performance dos nossos asmáticos graves, diante de uma doença respiratória infecciosa que pode vir a ser fatal no grupo de risco? Como é que a gente vai fazer com nossos asmáticos, né? E também nos nossos imunodeficientes, porque até então a gente não conhecia a fisiopatogenia da doença, a gente não sabia que era uma doença sistêmica, que tem esse excesso de resposta inflamatória, que no final da aula eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, mas a gente não sabia disso no começo, então a gente pensou que os imunodeficientes, então, aqueles imunodeficientes com deficiências combinadas de célula T e B, ou deficiência humoral somente, eles poderiam vir a ter uma performance ruim. Então, nós também ficamos bem preocupados como que ia ser com esses pacientes que a nossa especialidade, ela aborda, né? E assim foi 2020, o ano inteiro. A gente trocou pneu com o carro andando o ano inteiro e fomos ali aprendendo, né? As coisas foram surgindo e diante de informações de qualidade, muitas fake news, que deixou ali a mostra como a formação médica deixa a desejar, nesse sentido de que o médico precisa aprender a entender o que é uma evidência de qualidade, o que é um estudo observacional, o que é um estudo randomizado, os níveis de evidência que eles podem oferecer para a gente. Então, não é que um estudo seja menos importante que o outro, mas cada um tem a sua limitação. Então, uma coisa diferente também que aconteceu, o resultado de pré-print ser mostrado antes de ser revisado pelos pares, e assim, a imprensa tomando aquilo como verdade, e aí as coisas foram sendo atropeladas, né? Ficou bem confuso a coisa, e a gente sempre procurando estudar e discernir ali entre as melhores evidências que a gente tinha. O mundo inteiro ficou assim, então a gente viu que o mundo inteiro estava trocando pneu com o carro andando, né? E todo mundo no mesmo. E quem não tinha carro era com bicicleta mesmo, que trocava o pneu e a gente ia indo. E nós, né? Hoje, como é que estamos? Hoje a gente está aí, o jogo está truncado. A gente deu um empate, a gente ameaçou ali uma vitória quando começou a vacinação, mas aí ele veio no contra-ataque e a gente está aí nessa situação. A gente está apostando aí na única arma capaz de controlar uma doença infecciosa viral, que é a vacinação. E aí a gente tem esse percalço aí das novas variantes. Será que a gente vai conseguir vacinar o pessoal a tempo, antes do vírus circular e ter novas mutações? Será que as vacinas vão evoluir para acompanhar? Será que essas mutações vão ser significativas a ponto de prejudicar essa resposta vacinal? Então, até agora, não, mas e o futuro? Nós estamos nessa aí, eu digo o mundo, né? E o Brasil, como é que a gente está?
Então, se a gente fosse falar da situação do Brasil diante da pandemia hoje, eu não sei se eu seria a melhor pessoa para falar, eu acho que tem muitas coisas para falar, mas eu sinto, a sensação que eu tenho é essa. Eu estou um pouquinho assim, como se a gente não tivesse nem pneu para trocar, mas o carro está andando. E aí eu me sinto assim, e às vezes assim. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Independente de como as coisas estão, e aí essa doença, ela precisa ser abordada de uma maneira coletiva, esse é um momento de união, a gente precisa se unir, porque a gente tem que ver que o problema está aqui, ó. A gente, aí eu digo todos os médicos, né, contra o vírus, e toda a população contra o vírus, né? Não é hora da gente se desunir. Então, pensando nisso, cada um fazer sua parte, a professora Marlijane, há um tempo, ficou preocupada, assim, como que esses pacientes que têm internação prolongada, e aí com sequelas neurológicas, sequelas motoras, necessitando de fisioterapia respiratória, que ainda mantinham, a gente começou a conhecer, né, a síndrome pós-Covid, então o paciente tinha fadiga, o paciente tinha dispneia, o paciente tinha disfagia, o paciente tinha que acompanhar a anticoagulação. Então, como que esses pacientes que saíam ali aplaudidos, né, daqueles vídeos emocionantes que a gente via ali no SUS, esses pacientes que não tinham plano de saúde, como é que eles iam ser atendidos? Então, a professora Marlijane idealizou e montou esse ambulatório, que homenageia a nossa querida pediatra Eliane Machado, que é mãe de uma amiga nossa, alergista, muito competente, a TEMES, e foi uma grande honra para mim ser convidada, não só para integrar esse time de especialistas, como vocês estão vendo aí pela aula das meninas, que não é um time qualquer, é um time de gabarito, para contribuir, né? Então, o que eu fiz? Lá eu atendi essa parte de sequelas respiratórias, porque também sou clínica, nunca deixei de trabalhar como clínica, sou alergista imunologista, gosto de pesquisa, ensino e tal, mas nunca deixei a clínica médica. Então, nesses 20 anos de formada, sempre atuei como clínica, e quando eu morava em São Paulo, eu trabalhei nos últimos 6 anos na enfermaria de clínica médica, a gente tinha um protocolo de paliativos, de pacientes de diversos tipos. Então, quando voltei a Maceió, em 2020, depois de 20 anos fora, fui trabalhar na Covid, trabalhei em UTI, trabalhei na enfermaria, trabalhei na triagem e também no pós-Covid, no hospital de plano de saúde e também no Eliane Machado. Então, eu pude ver a Covid aí de todo jeito, foi uma grande experiência para mim. E lá, eu pude também contribuir, e agora eu vou falar um pouquinho como que o alergista imunologista lidou aí com essa doença durante o ano 2020 e quais são as nossas perspectivas aí para o futuro. Bom, então, como vocês já viram ali com as meninas, né, tem as sequelas neurológicas, as sequelas otorrinolaringológicas, e a gente vê, assim, o paciente como um todo, a gente vê que o paciente tem fadiga, ele tem um declínio da qualidade de vida, principalmente após a internação prolongada. Eu já vi pacientes também com dor muscular, dor nas articulações, ansiedade, depressão, então isso é bem comum, a gente vê que mesmo quem evolui com a doença mais leve, parece que teve um trauma, assim, ele fica um tempão um estado de nervos e fica naquela expectativa, será que eu vou evoluir com gravidade? Então, é um paciente bem difícil da gente acompanhar desse ponto de vista emocional e o paciente que tem muita relação prolongada não é diferente. Do ponto de vista respiratório, então, muitos pacientes permanecem com falta de ar, e a gente tem que ver se essa falta de ar é astenia, fadiga ou se é realmente dispneia. Pode vir associada a tosse e pode vir associada à necessidade de fisioterapia respiratória e reabilitação. Então, só para a gente lembrar aqui, né, se a gente vai, pelo que eu entendi, o projeto de vocês é chamar o especialista de cada área para conversar sobre as sequelas, então, só dando um painel geral do que pode ter, e como que a gente vai abordar esse paciente. Então, a gente precisa de avaliação, às vezes, a sequela é neuropsiquiátrica, comprometimento renal, hematológico, para monitorar essa anticoagulação, e a parte pulmonar pelo pneumologista e também pelo alergista. Eu vou daqui a pouco explicar por quê, porque as alergias respiratórias, elas podem descompensar durante e após a COVID. Então, aí, hoje, né, como que o alergista está em relação aos seus asmáticos? Bom, durante a nossa troca de pneu aí com o carro andando, a gente descobriu que os asmáticos, eles não têm uma propensão maior a se contaminar, pelo contrário, parece até que tem um fator de proteção, é como se fosse um cinto de segurança, mas você não vai deixar de ter os cuidados quando dirige, né? Claro que ele pode se contaminar, mas parece que ele tem uma tendência a se contaminar menos porque ele tem menos receptor da CE. Então, eles têm uma certa, até a condição de asmático tem uma proteção. Mas
qualquer infecção respiratória descompensa a via aérea de um paciente que tem uma inflamação crônica. E a asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea. O paciente que tem asma é como se fosse uma caixa d'água cheia, qualquer gotinha, essa caixa d'água vai transbordar. Então, não deixa de ser uma doença respiratória. Se o paciente não tiver asma controlada, ele vai ter problema, sim. Mas, assim, a inflamação na COVID, vamos falar de uma maneira bem genérica, assim, só para a gente contextualizar, ela é fora do alvéolo. Então, ela não é dentro, ela é fora, ela é no vaso. Então, a asma, apesar de ser uma comorbidade importante, ela não foi um fator de risco importante para a doença mais grave. Mas é claro que o paciente que não tinha asma controlada, ele teve crise de asma, que pode inclusive ser grave, dependendo da gravidade da sua asma. Mas, de uma maneira geral, nós nos sentimos aliviados em relação a isso, e da mesma maneira em relação a nossos imunodeficientes. Então, eu estou falando do imunodeficiente, da imunodeficiência congênita, que hoje é chamada erro inato da imunidade. Então, o paciente que tem um erro inato da imunidade e não consegue produzir anticorpos, ele teve uma boa performance, porque, por exemplo, a IgG4, ela faz a neutralização, mas essa neutralização ela também é feita pela IgA. O complemento também faz a opsonização e facilita a fagocitose. O sistema imunológico ele é redundante. Então, o paciente que tem deficiência de anticorpo, ele tem outra estratégia para poder combater o vírus. O paciente com deficiência de anticorpo, ele tem muito problema com infecção por bactéria encapsulada, pela falta de IgG2. Mas, quanto à infecção viral, não é que ele vai ter aquela defesa maravilhosa, mas ele tem recursos que permitem que seja uma defesa razoável, vamos dizer assim. E o paciente com deficiência combinada de célula T e B, realmente ele não consegue produzir IgG4, porque para produzir IgG4, que é neutralizante, né, que vai atuar na parte extracelular do vírus, ele precisa, o linfócito B, ele precisa da ajuda do linfócito TH2, para que haja esse estímulo para a mudança de isótipo. E ele também não consegue, ali, se ele tiver deficiência de linfócito B também, de produzir IgA. Mas tem outros recursos e o paciente imunodeficiente, como de uma maneira geral, não teve exatamente aquela má performance que a gente esperava. E tem uma outra coisa aí. O paciente que tem imunodeficiência, por outro lado, não é que seja uma grande vantagem, mas ele não tem aquele sistema imunológico íntegro para fazer aquela resposta inflamatória exacerbada que o imunocompetente pode fazer. Então, são essas as explicações por que eles não tiveram uma performance ruim como a gente esperava. Porque o sistema imunológico ele é redundante e essa defesa contra vírus tem outras estratégias para promover defesa e ele às vezes, pela imunodeficiência, ele não tem aquele recurso de resposta inflamatória exagerada que vai levar aos sintomas da COVID grave. Mas, é claro, não vamos esquecer que é um paciente que, para uma infecção hospitalar, por exemplo, uma pneumonia secundária bacteriana, ele vai ter uma performance ruim, porque é um paciente imunodeficiente. Então, não é que ele vai maravilhosamente bem, mas ele não foi tão mal quanto a gente esperava. Ele não teve uma má performance como a gente pensou que poderia ter. Bom, e quais são as sequelas pulmonares? Lembrando que a pneumonia viral, ela faz inflamação. Inflamação é igual a cicatrização. Cicatrização é igual a fibrose. Então, como clínica, logo no começo eu me assustei, porque o clínico, quando olha uma fibrose pulmonar, ele gela, ele pensa que aquilo é irreversível, porque a gente tem essa educação ali de olhar aquela fibrose e o script de doença que a gente tinha na clínica médica antes da COVID, fibrose pulmonar é irreversível. Mas a boa notícia é que realmente eu percebi que, como já se falava em aulas e como já se estimava, já se acreditava, é reversível sim. Não tem aquela indicação de ficar fazendo tomografia, levando aquela quantidade enorme de radiação para ver se a fibrose já foi embora, porque ela demora mesmo de 6 a 8 meses para zerar, para ser reabsorvida, mais ou menos. Mas aí, dependendo de como estava o pulmão do paciente, ela não vai fazer tanta hiperreatividade bronca. Então, vai depender de como o paciente era antes. Então, se era um asmático, que estava ali com a caixa d'água cheia, aquela pouca fibrose já é um estímulo para broncoespasmo, para dispneia e para descompensação clínica da sua asma. Se era aquele asmático que estava com a doença controlada, a gente só ajusta a medicação para que essa fibrose, no tempo que ela estiver ali no pulmão, ela não cause tanta descompensação da asma. Então, o que é que a gente vê, né, no paciente asmático que tem a fibrose do pós-Covid, dependendo da extensão do acometimento, claro, né? O paciente ele tem a chamada hiperreatividade bronca, que nada mais é do que aquelas gotas que estão transbordando ali a caixa d'água que já era cheia e a caixa d'água transbordou. E por que a caixa d'água era cheia? Porque ele tem asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Então, quais são os sintomas da hiperreatividade bronca? Tosse, e essa tosse pode vir com dor muscular, o paciente tem dor
torácica, e ele acha que está tendo complicação cardíaca, ele acha que tem problema pneumonia, e na verdade é a tosse pela hiperatividade que está causando aquela dor, pela fadiga muscular. O paciente tem realmente uma dispneia, e aí não necessariamente vem associada com queda da saturação, mas limita bastante a vida, porque é uma dispneia que piora aos esforços, e ela vai melhorando, se a gente não fizer nada, vai melhorando, mas isso no paciente que não tinha asma. No paciente que tem asma, a gente precisa tratar. E essa dispneia, ela vai variar de acordo com a comorbidade prévia do paciente, se ele tinha asma ou não, se ele era DPOC ou não, se ele tinha uma boa capacidade pulmonar ou não, e a extensão do acometimento pulmonar durante a COVID. E essa sensação de aperto no peito, né? Quais são os 4 sintomas de crise de asma? É broncoespasmo, que é o sibilo, tosse, dispneia, sensação de aperto no peito, que é a opressão torácica. Então, o paciente chega para a gente falando, olha, eu estou com a dor no peito, eu estou com um aperto no peito, eu estou com falta de ar quando eu ando, eu estou com tosse. Então, ele quer fazer uma tomografia, ele acha que ele está infartando, aí ele viu na internet que a COVID dá problema no coração. Quando você vai fazer história, ele era alérgico, ele tinha história de asma na infância, ele tem uma rinite, a gente vai falar daqui a pouco de vias aéreas unidas, ele tinha uma rinite, ele é um alérgico, tem alergia respiratória, mas antes de ter a COVID, ele não tinha sintomas relevantes, sintomas pulmonares relevantes. Então, ele achava que era normal, uma vez por ano ele chiar. Não é normal, né? Isso é crise de asma. Só que aquela asma que estava não controlada ou parcialmente controlada não tinha um impacto relevante na vida dele. Depois que ele teve COVID, passou a ter. Então, esse era o perfil majoritário ali do nosso paciente no ambulatório, era esse paciente que achava que tinha muitos problemas, na verdade, ele tinha uma hiperatividade brônquica por causa da sequela respiratória, a sequela da pneumonia viral da COVID, que era uma fibrose, e deixava o estímulo para que houvesse ali a inflamação com esses sintomas clínicos. E o paciente que tem rinocinusite, então aquele paciente que tem uma rinite alérgica, da mesma maneira que aquela rinite alérgica não incomodava, então eu acho interessante, eu vou dar um exemplo para vocês verem como as doenças as alérgicas, né, respiratórias são pouco valorizadas, às vezes, e percebidas pela população. Eu uma vez estava atendendo lá no HC uma avó que veio com um netinho para tratar uma outra coisa. Eu olhei para a criança, aquela cara de atópica, e a criança assim. Aí eu disse, ô vó, vamos examinar esse paciente, deixa eu conversar com essa criança aqui, porque ele é alérgico, ele tem rinite. Não, doutor, isso é mania. Ele herdou do pai, é mania de fazer isso. O pai também tem essa mania. Igual ele herdou, mas foi o DNA para atopia, não foi a mania, porque isso não é normal. Então, ela achava que era normal ali. O filho dela cresceu a vida inteira fazendo assim a saudação do alérgico e ela achava que não era nada demais. Então, o paciente, às vezes, ele tem rinite alérgica, ele tem respiração oral, ele tem deformidade da cavidade oral por anos de respiração oral, ele tem distúrbio do sono pela respiração oral, ele vive entupido, e aquilo não impacta a qualidade de vida a ponto dele buscar um tratamento. Quando ele tem a COVID, aí junta a secreção que ele já tinha, né, da rinocinusite crônica ou da rinite crônica alérgica, com a secreção da doença, e aí junta e faz uma sinusite crônica ou subaguda. E aí o paciente vem com tosse, lembrando que o gotejamento nasal também é causa importante de tosse. E ele acha que está com problema no pulmão. Ele, doutora, mas eu não estou entendendo, porque eu tive COVID, e a minha tomografia deu normal, ou deu menos que 25%, 5% e tal, e eu tenho essa tosse que não passa. Quando você vai fazer a anamnese, o paciente tem sintoma de rinite alérgica, tem uma rinocinusite crônica, uma sinusite crônica, e ele tem sintoma de gotejamento nasal que causa tosse. E, às vezes, associado com dor de cabeça. Então, ele vem ali, ele vai passar lá na neurologista, dizendo que está com cefaleia pós-Covid, porque ele viu na internet que a Covid dá cefaleia. Na verdade, ele tinha uma rinocinusite crônica que foi exacerbada e piorou ali, causando aquela congestão no seio da face com sintoma de dor de cabeça. Quando você trata, o paciente melhora. Vamos conversar rapidamente sobre a alergia respiratória, então eu já meio que adiantei. A asma, ela tem nível de controle, então a asma pode estar controlada, parcialmente controlada e não controlada. A gente usa parâmetros que são sintomas clínicos, necessidade de medicação, resgate, provas funcionais, assim, as provas de função pulmonar, né, o sopro, o pico de fluxo ou o VF1 da espirometria, e a quantidade e a frequência de exacerbação. Então, essa cansaço que piora com o exercício, isso já mostra a hiperreatividade, quer dizer, uma asma parcialmente controlada. E aí o tratamento da asma envolve higiene ambiental, medicação específica com corticoide tópico inalatório, associado ou não ao bronquilatador. Então, lá no Eliane Machado, a gente fazia o Plenil com o Aerolim. Quando era necessário, a gente pedia lá o Alenia.
E no paciente de convênio, ele conseguia comprar outras medicações, que faz Symbicort, Seretide, enfim. E tratando a rinite alérgica. Então, só lembrando que de uns 20 anos para cá, a gente já tem esse conceito de vias aéreas unidas. Então, cerca de 80% dos pacientes que têm asma, eles também vão ter rinite. Cerca de até 50% dos pacientes que têm rinite podem ter uma hiperreatividade leve. Então, você deve abordar as duas doenças em conjunto. Não esqueça de perguntar na anamnese. Se você trata a inflamação alérgica no nariz, você precisa de menos remédio para controlar a inflamação do pulmão. Então, isso é uma coisa que o alergista bate sempre, assim, ele investiga lá na anamnese se o paciente que vem com sintomas de asma, ele não tem sintomas de rinite e vice-versa. Então, tratamento combinado aí dessas duas alergias respiratórias, que são a doença única. E os nossos imunodeficientes? Então, os nossos imunodeficientes estão muito aperreados agora. Doutora, eu posso fazer a vacina? Eu tomo gama, eu tenho imunodeficiência comum variável, eu tomo gama de 3 em 3 meses, eu posso fazer minha vacina? Pode. Não há contraindicação para imunodeficiente fazer as vacinas disponíveis, porque elas são, as no Brasil, são de vírus inativado e vetor viral, liberado para imunodeficientes, são seguras. A única questão é esperar um pouquinho para fazer a gama depois da vacina, para não atrapalhar a resposta de memória imunológica, mas ela pode ser feita em qualquer tempo, não tem contraindicação. Quem usa o omalizumab, quem usa dupilumab, que são os anticorpos monoclonais que a gente usa para tratar asma grave, dermatite atópica grave, o omalizumab também na urticária crônica grave, refratária, não tem problema, né? Então, para cada anticorpo monoclonal, tem uma orientação de tempo. Então, por exemplo, o TNF tem uma orientação de fazer 40 dias depois. Para o omalizumab e dupilumab, não tem tanto problema, mas o ideal é você esperar entre uma aplicação e outra, mas não por questão de segurança, por questões para não atrapalhar a resposta imunológica. O sistema imunológico não está ali sofrendo nenhuma influência, para ele ter todo o repertório possível para montar uma resposta de memória imunológica ao estímulo vacinal, mas a vacina é segura, sim, nessa população. E vamos falar um pouquinho da nossa área que está... A gente recebe pergunta todo dia, professora, olha, eu ouvi dizer que o alérgico não pode tomar vacina, então é uma grande fake news. E por que surgiu essa fake news? Olha só, anafilaxia a vacinas, isso de uma maneira geral, tá? É raro, mas pode acontecer, sempre pode, isso vale para qualquer vacina do Plano Nacional de Imunização, que está ali no seu calendário, que você tomou a vida inteira. 1,3 casos para cada 1 milhão de aplicação podem cursar com anafilaxia, que é uma reação alérgica sistêmica. Por isso que a determinação que da Anvisa, determinação do Ministério da Saúde, que todo lugar onde se aplique vacina tenha medicamentos para tratar uma crise de anafilaxia aguda, adrenalina, corticoide, antihistamínico. Nem todo lugar tem, a gente não obedece, mas não quer dizer que não tenha a regulamentação. Com a vacina da Pfizer, essa prevalência foi um pouco maior. E aí foram estudar e provavelmente tudo leva a crer que é por causa do polietileno-glicol, que é uma substância que conhecidamente já era causadora de anafilaxia, raro também, mas como teve muitas aplicações, ocorreram 6, 8 eventos de anafilaxia, todos foram revertidos, não houve nenhum óbito relacionado a isso, mas foi o suficiente para que alarmasse os alérgicos. Então, a pessoa, meu Deus, tem alergia anti-inflamatória, meu Deus, eu posso tomar a vacina? Pode. Qual é a contraindicação para tomar a vacina da Pfizer? Se você tem alergia a algum dos componentes da vacina. E aqui nem a vacina da Pfizer a gente tem. Eu queria estar com esse problema para resolver, mas infelizmente não temos essa vacina da Pfizer. Quando tivermos, se o paciente tiver alergia a um dos componentes da vacina, realmente ele não pode tomar. Aí, em outras condições de alergias, se tiver tido um passado de alergia grave, por que deve tomar com supervisão e com mais cuidado? Porque existe uma condição chamada síndrome de ativação mastocitária e uma doença chamada mastocitose. Nessas doenças, o paciente tem mais mastose, então ele faz anafilaxia com diversos estímulos. Então, é um paciente que pode ter uma chance maior de ter anafilaxia, mas isso não contraindica a vacina, mesmo que o paciente não saiba que tem essas condições. Então, eu trouxe aqui a orientação que é para a vacina da Pfizer, né, a gente pode aplicar também para em geral, só lembrando que as vacinas disponíveis aqui no Brasil, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, elas não estão relacionadas com prevalência aumentada de alergia, pelo contrário, a gente não viu ainda, não teve problema. Bom, então, para a da Pfizer, tá? Proceder normalmente com a vacinação, com os mesmos cuidados para qualquer outra vacina, então a gente espera 15 minutos, porque espera para qualquer medicamento mesmo, paciente com todas as alergias, alergia alimentar, aeroalérgenos, que são os ácaros, né, fungos, pólen, insetos, veneno de himenópteras, né, que é abelha, vespa e formiga, enfim, história da alergia a medicamento, alergia não grave a outros injetáveis, procede normalmente.
Deve ter mais cuidado quem tem história de anafilaxia grave, que aí é o paciente que eu citei que pode ter essas condições, às vezes não diagnosticadas, que predispõe a uma alergia mais grave. Então, esse paciente, ele deve e pode aplicar a vacina, ele só vai esperar mais tempo, 30 minutos de observação, e num lugar que tenha todos os recursos, caso ele tenha uma alergia. Qual é a verdadeira contraindicação para a vacina? Isso da Pfizer, tá? É alergia grave a qualquer componente da vacina. E aí a ASBA, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, se posicionou, logo que surgiu essa polêmica aí, tem esse position paper aí na internet, mas assim, só vou chamar a atenção aqui essa parte, concluindo, pacientes alérgicos podem e devem receber todas as vacinas. Então, se o paciente tiver alergia a um desses componentes, aqui a vacina da AstraZeneca, esses são os componentes, né? Chama atenção o polissorbato, mas a gente não teve problema até agora. E a vacina da Coronavac são esses aí os componentes. Se o paciente teve história de alergia à vacina ou alergia a um desses componentes, aí realmente ele deve ser avaliado pelo especialista, que vai liberar ou não. Geralmente a gente libera sob supervisão ou fazer de sensibilização. Bom, mas voltando aqui à COVID, a gente tem muito pneu para trocar. Vamos falar um pouquinho de dilemas aqui, que a gente tem que, não dilemas, mas assim, dificuldades que a gente tem para vencer na minha área, né? Tem muita desinformação, gente. Então, eu volto a falar assim, a gente fala, ainda tem paciente, colega, inclusive, que não consegue interpretar uma sorologia e usa a tabelinha do WhatsApp para interpretar uma sorologia e fala que IgM significa transmissão. Médico também que precisa, eu quero pedir a IgG para saber se você está curado e não está mais transmitindo. Olha, só volta a trabalhar quando você tiver IgG. Não, nada disso. IgM não significa doença nem transmissão, IgM significa contato prévio, geralmente recente, mas a IgM pode ficar presente 1, 2, 3 meses e o paciente já está curado há muito tempo. Não se usa critério sorológico para liberar para o trabalho, nem para dizer que parou de transmitir, nem para dizer que está curado. IgG não significa cura, porque a imunidade não é só IgG. A gente não sabe a quantidade aí de IgG para dizer se você está protegido ou não, inclusive após a vacinação, vou falar sobre isso daqui a pouco. E o sistema imunológico é complexo, a resposta imunológica vai muito além da IgG. Então, por exemplo, o paciente no HU tinha IgG positivo e estava entubado. A IgG na COVID, ela é produzida com 7 dias de doença, às vezes. Então, para que serve a sorologia? Para fazer diagnóstico indireto, quando você não consegue fazer pelo teste de antígeno ou pelo PCR, pelo suave nasal. Então, da mesma maneira, não se usa critério baseado em teste para liberar para o trabalho, o critério é clínico. Então, hoje, paciente que está com cura clínica após 10 dias, 10 por dia dos sintomas, está assintomático nas últimas 24 horas, está liberado, nos casos leves. Nos casos graves, transmite até cerca de 20 dias, paciente imunossuprimido até cerca de 20 dias. Para essas cepas novas, parece que o próprio período de transmissão é mais prolongado, talvez isso mude daqui a um tempo, esse tempo, de 10 dias. Tem os trabalhos mostrando que para pacientes que mantêm sintomas, eles podem transmitir até mais tempo, até 20, 30 dias, mas com sintomas. Então, é critério clínico. Se o paciente está há mais de 10 dias e está assintomático, hoje você já libera. E também não repete o PCR. Muita gente fica perguntando se tem que repetir o PCR. Por quê? Porque o PCR, ele vê presença de RNA viral. E pode haver resto de vírus ainda 90 dias e o paciente está curado há muito tempo e não tem mais vírus viável na orofaringe. Também é bobagem achar que o PCR está positivo pelo estímulo vacinal. E aí, o paciente não precisa repetir o PCR para saber se está curado. Não há necessidade, porque se der positivo e ele tiver com a cura clínica, significa só resto de vírus. Aí seria a cultura viral, que não é feita de rotina nem comercialmente. Então, é importante que os jovens que estão aí assistindo essa aula estudem imunologia na graduação para não estudar a interpretação de sorologia pelo WhatsApp. Interpretação de sorologia, assim como qualquer outro exame, se dá pela clínica do paciente, pela história clínica. O exame complementar, ele é complementar. Professora Luciana, a gente vai morrer dizendo isso, mas é um bom combate, vale a pena. Então, a interpretação deve ser associada à história clínica e cuidado com a qualidade dos testes. Aí surgiram esses testes para IgG neutralizante. Ok, é bom, né? A IgG realmente que confere a proteção é a IgG4, que é neutralizante, mas a gente não sabe a quantidade para dizer que houve resposta vacinal ou que haja proteção, ainda mais porque essa imunidade, inclusive a da vacina, ela é transitória, porque é um coronavírus, né? Então, eu aprendi até com vocês nas aulas da SPI, que eu assisti, que vocês já esperavam desde o começo da pandemia que essa imunidade fosse transitória e que pudesse haver reinfecção
e da mesma maneira que a vacina deve entrar no calendário, que é o tipo de infecção, né? Então, recentemente, a SBIN se posicionou sobre isso e não tem indicação de dosar, na prática, anticorpo neutralizante para saber se houve eficácia da vacina, porque a eficácia da vacina não é medida somente por IgG, a resposta imunológica é complexo, então você pode ter IgG positiva neutralizante depois da vacina, não quer dizer que você está protegido, porque nenhuma vacina dá 100% de proteção, a gente não sabe ainda a quantidade suficiente para dizer que há essa proteção, nem por quanto tempo. E a ausência desse IgG também não significa que você não esteja, porque a sua resposta ao estímulo vacinal pode ter sido mais celular, né? Mais de TH1, TH2. Então, não há essa indicação, né? Mais uma coisa que circula aí na internet e o povo me liga doido, olha, a minha IgG neutralizante está negativa, eu fui vacinada, e a gente explicando isso, porque é o bom combate, né? A gente tem que combater. E, para encerrar, só falando um pouquinho como o imunologista vê essa evolução da COVID tão diferente entre as pessoas. Então, para nós, não é nenhuma novidade que uma doença infecciosa acometa parte da população e a grande parte vá bem, tem uma boa performance, e a minoria tem uma má performance. Porque isso a gente já sabe que acontece para vários outros vírus, para a COVID não é diferente. Então, como que a gente enxerga isso? Só lembrando que infecção não é igual a doença. Doença é quando o patógeno consegue estabelecer um foco infeccioso. Então, doença, sinais e sintomas, você pode ter uma infecção e ser apenas portador. Então, depende desse equilíbrio entre o sistema imunológico do hospedeiro e a infecção pelo patógeno. Então, todo dia acontece isso aí no seu sistema imunológico, seus linfócitos aí estão trabalhando e conferindo aí a sua imunidade. É uma interação muito complexa, que a gente não consegue discorrer sobre isso em uma aula, mas só para abrir a cabeça de vocês, que a gente divide assim, didaticamente, inata e adquirida, mas, na verdade, elas interagem o tempo todo e elas se complementam e trabalham juntas, e é bem mais complexo do que a gente encontra numa tabelinha do WhatsApp para dizer uma resposta na sorologia. Falando dos imunodeficientes, então aqueles pacientes que têm um problema na defesa, só lembrando que ela pode ser genética, que é o que eu falei ali no começo da aula, os erros inatos da imunidade, ou secundárias, que é quando alguma condição após o nascimento afeta a imunidade. Mas eu vou falar, não deles, dos imunodeficientes, eu vou falar da resposta da COVID diferente entre os imunocompetentes. Em mim, em vocês, nós que somos imunocompetentes, temos respostas imunológicas diferentes, e o sistema imunológico, ele obedece um rígido controle genético. O sistema imunológico não faz as coisas da cabeça dele, ele obedece um controle genético, e é essa genética que vai dizer como é que vai ser a sua evolução. Mas é só a genética? Não. Tem outros fatores aí envolvidos na resposta imunológica, né? Então, quando a gente fala de medidas para melhorar, entre essas, a imunidade, é um conjunto de hábitos, né? Que feitos em conjunto, eles podem ter um efeito benéfico. Então, por exemplo, imunização, controle do estresse, exercício físico, suporte nutricional adequado. Não é tomar quilos de vitamina D que você vai ficar com o sistema imunológico funcionando, mas fazer aquela suplementação individualizada de acordo com a sua necessidade, o equilíbrio da microbiota e, finalmente, o sono, né? A qualidade do sono, o sono regular, frequente. Isso tudo é um conjunto de medidas que realmente tem um benefício, mas tem a genética aí para dizer se você vai evoluir bem ou mal diante de um agente infeccioso. Então, quando há a apresentação do antígeno e o sistema imunológico é ativado, você tem dois tipos de resposta, uma resposta de tolerância e uma resposta de combate que se dá através de inflamação. Então, você deve tolerar o que você não precisa combater e você deve ter uma resposta efetora inflamatória para aquilo que você deve combater. Se você tem uma desregulação nessa resposta inflamatória, aí causa a doença, não o patógeno, mas a resposta do seu sistema imunológico, que ou está desregulada para inflamar demais ou para inflamar de menos. Então, saúde, gente, é equilíbrio. Então, o equilíbrio da resposta imune a gente tem que evitar o excesso de ativação e aí dar o excesso de inflamação ou a ausência de regulação dessa inflamação. E aí envolve o fator genético, o ambiente com essas medidas comportamentais que eu citei, que podem ser benéficas, para fazer a homeostase. A homeostase é o que o imunologista gosta, é o equilíbrio. Então, você tem aquela resposta de inflamação, depois que você combate aquele patógeno, você tem a apoptose das células ativadas e você tem homeostase. Se você tem uma inflamação exagerada ou por hiperinflamação ou por falta de regulação, você tem doença. E a doença é causada pela resposta imunológica. Tem uma frase que é maravilhosa, que é assim, do Bob Marley: o seu melhor amigo pode ser o seu pior inimigo, e o seu pior inimigo pode ser o seu melhor amigo. Isso a gente fala
quando a gente se refere ao sistema imunológico, porque ele pode ser seu melhor amigo, mas ele também pode lhe matar, se ele tiver uma resposta desregulada. Não vou ficar falando detalhes desse slide, né, tarde da noite, ficar falando de imunologia, bem que eu gostaria, mas eu sei que gosto, né, nem todo mundo gosta, mas só falando assim, que dependendo do microambiente extracelular e da genética do hospedeiro, a gente tem a ativação do T0 nas suas subpopulações, e cada subpopulação do linfócito T efetor vai gerar um perfil de citocina que vai direcionar a resposta adaptativa para um tipo de resposta. Essa propriedade se chama especialização, e tem várias coisas envolvidas nisso, principalmente genética, né? Então, dependendo da interação, tem vários caminhos possíveis. Eu vou dar um exemplo super fácil da hanseníase. Então, o que explica o mesmo patógeno ter dois polos tão diferentes? Então, as pessoas mais normais ficam no meio, né? A forma indeterminada. Mas algumas pessoas têm contato com o mesmo patógeno e faz o polo vichoviano, onde você tem produção de IgE, que não serve para nada para um patógeno intracelular. O outro polo tem uma resposta com excesso de granuloma. Ah, professora, mas o granuloma não está certo? Não é uma micobactéria? Não, mas o excesso comprime nervo, causa deformidade. Então, assim, como isso acontece? Isso acontece por uma hipersensibilidade, é uma resposta excessiva às infecções, é uma resposta desregulada do sistema imunológico que causa a doença. E aí, quando a gente tem uma resposta desregulada, quer dizer, um excesso de inflamação contra antígenos ambientais inócuos, alimentos, ácaros, medicamentos, a gente tem as doenças alérgicas. Quando a gente tem uma quebra da tolerância contra o self e passa a reconhecer como não self e atacar antígenos próprios, nós temos autoimunidade. Tudo isso é reação de hipersensibilidade. Em todas essas situações que são patológicas, quem causa a doença é o sistema imunológico. Então, olha aí o seu melhor amigo sendo o seu pior inimigo. E a gente já sabe os genes envolvidos para má resposta em várias infecções virais. Então, forma vacinal da febre amarela, encefalite no sarampo, encefalite fatal por herpes simples, morte por influenza, varicela hemorrágica fatal, síndrome hematofagocítica com Epstein-Barr, já foi identificado os genes envolvidos nisso. Então, aquela pessoa está marcada geneticamente para ter uma má performance diante desses vírus. E não é só a apresentação de antígeno, não é só HLA. Mas eu vou dar um exemplo do HLA, que é bem importante. Por que o MHC é tão polimórfico na população? Isso é evolucionário. Então, se o MHC fosse igual, a gente não estaria aqui. É preciso que haja essa diversidade genética por causa disso aqui, ó. Quando uma célula está infectada por um vírus, o MHC de classe 1 vai apresentar na superfície esse vírus para o CD8, que vai destruir esse reservatório da infecção. Então, esse polimorfismo do MHC de classe 1 permite com que qualquer que seja o antígeno viral, eu consiga apresentá-lo. Mas vai ter alguém que não vai ter essa capacidade de apresentar, porque geneticamente ele teve o azar daquele MHC não conseguir se ligar naquele antígeno viral e apresentá-lo. Então, aqui, olha, eu tenho um vírus que acomete grande parte da população, e esse que eu marquei o X aqui, que está com esses alelos do MHC de classe 1, ele não conseguiu apresentar, e ele vai ter uma suscetibilidade maior, ele é mais suscetível a esse vírus. Eu digo mais suscetível e não fatal, porque o sistema imunológico é redundante, então eu tenho NK para poder destruir essa célula, eu tenho outros recursos para combater o vírus. Mas veja como a genética influencia na performance do sistema imunológico. E aí, um dos primeiros trabalhos na COVID, que foi ano passado, todo mundo, a imprensa valorizou errado, né? A imprensa, nossa, quem tem tipo A tem uma tendência a ter uma doença mais grave. Foi esse trabalho ali que pegou pacientes que tiveram doenças mais graves e doenças mais leves e comparou as características, né? E ele viu que o pessoal da doença mais grave tinha mais grupo A do sangue. Mas se você olhar, né? Aliás, o grupo O teria protegido, vamos dizer assim. Mas o grupo O é mais prevalente, né? Não dá para você inferir isso apenas no trabalho. E o importante desse trabalho, ninguém valorizou, que é essa sequência aqui de citocinas inflamatórias que tinha alteração genética nesses pacientes que tiveram a COVID mais grave. Então, esses pacientes desse trabalho que tiveram a COVID mais grave, não era relevante se era do grupo A ou do grupo O, mas foi relevante essa alteração genética nessa sequência de citocinas inflamatórias. Então, eles produziam mais citocinas inflamatórias. E aí, estou finalizando já, a gente tem ali já identificado alguns erros inatos na imunidade relacionados à má performance na COVID. A UFAL participou recentemente desse estudo multicêntrico, a gente mandou amostras via pacientes alagoanos também para esse estudo multicêntrico, que vai sair o resultado em breve. E só lembrando aqui, ó, como é diferente aqui a resposta imunológica
para o paciente que tem a COVID grave. Aqui a resposta normal, lembrando os extremos de idade, né? Por que criança tem a resposta, uma tendência a ter uma COVID mais leve? Porque ela tem maturidade imunológica, então ela tem menos chance de fazer aquela resposta exagerada na COVID, né? E o idoso, além das comorbidades, ele tem ali a imunossenescência. E lembrando aqui, né, que tudo ficaria resolvido em 2 semanas, mas em algumas pessoas que têm uma tendência a ter uma resposta inflamatória de uma magnitude mais inflamatória, mais exacerbado, ela tem os quadros graves da COVID, ela não consegue fazer o clearance viral, então ela tem mais alta carga viral, e aí, mais para frente, ela vai evoluir com uma inflamação grave, que vai ser responsável pelos sintomas, só mostrando aqui a quantidade de citocina que eu tenho, né? E aqui mostrando que a gente já identificou como é que é a resposta exacerbada na COVID. A gente tem os marcadores, então é muito importante na primeira semana pedir para ver linfócito, né? Ou linfopenia grave, é um marcador de mau prognóstico, e alguns pacientes vão evoluir com tempestade de citocina. Para finalizar, então, eu queria falar do nosso projeto, o Real News, que é o nosso projeto junto com vocês, né, da Sociedade Alagoana de Infecto, para combater as fake news, e a ASBAI junto com a SAI, né, e a gente faz o trabalho com 3 ligas acadêmicas de medicina, então mandem as fake news para a gente fazer aí essa desmistificação aí. Eu queria até pedir licença para mandar os vídeos para você distribuir aí no grupo da SAI. E aí o recadinho que eu dou para os jovens é, pessoal, estudem metodologia da pesquisa, procurem referências confiáveis, a ciência não é opinião, ela não tem viés político, nem faz juízo de valor, ela é nossa aliada e embasa a conduta e ajuda o paciente. Então, tá difícil hoje na internet, né? A gente vive aí um monte de gente que não faz noção do que está falando, faz uma pesquisa no Google e quer ensinar você a sua área de estudo, mas vamos para frente, com a espinha ereta, a mente quieta, o coração tranquilo, e vamos que vamos, que a gente um dia isso aí vai passar. Muito obrigada, desculpe se eu me excedi um pouquinho no horário, e aí vamos para as perguntas. Obrigada. Ai, Cíntia, muito obrigada. Foi muito boa a sua aula, excepcional, passou muito da hora. Desculpa, viu? Desculpa, eu me perdi no tempo que eu gosto de falar. Mas foi muito completa, foi muito boa. Eu até fiquei com pena de parar, porque... Você tem razão. Eu tinha tanta coisa para falar que se eu ia ficar falando. Então, assim, no chat tem 3 perguntas, e aí depois quem quiser pode abrir o microfone e perguntar também, mas eu vou fazer as 3 primeiras, são para Fernanda, que são relacionadas à neurologia. Então, a primeira pergunta é da Amanda Araújo Souza, e ela perguntou, a Amanda também foi minha aluna, nossa aluna aí da UFSAL, e a Amanda perguntou se pacientes pós-Covid que ainda apresentam exames alterados, como o dedímero, é consenso algum tratamento profilático para evitar o risco de evento tromboembólico e por quanto tempo seria? Então, consenso não é, né? Porque como é uma doença nova, assim, a gente não tem os consensos definidos porque a gente está investigando. No geral, pacientes que têm uma elevação importante, tá, do dedímero, que tenha comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, a gente deixa pelo menos 6 semanas com o anticoagulante oral como profilaxia, vai dosando esse dedímero e vai discutindo junto com o hemato o melhor momento da retirada da medicação. Mas pelo menos 6 semanas depois da alta a gente ainda mantém. Independente independente do valor do dedímero que ele sai de alta. Exatamente. Aí a gente vai seriando esse dedímero, vendo se está caindo, né? Porque é também da atividade inflamatória, da questão da hipercoagulabilidade, mas isso não é para todo mundo, tá? Por exemplo, se é um paciente de 30, 35 anos que não tem comorbidade, eu só observo, mas eu não vou fazer uma medicação profilática. Mas se for um paciente dos seus 40, 50 anos, que é a faixa que a gente tem visto muito AVC, obeso, hipertenso, diabético, então a gente faz sim. Thaisa, é muito comum as pessoas estarem fazendo profilático, né, independente de comorbidade, independente de idade, então, assim, não existe um consenso e as pessoas preferem fazer, como é que dizem, vamos pecar pelo excesso. E não é muito o meu jeito. A minha mão é leve para prescrever, porque eu tento causar menos dano. E a gente tem visto algumas
algumas consequências, alguns eventos adversos da anticoagulação, que são sangramentos, né? Sangramento gengival, sangramento urinário. E, assim, nos pacientes que não têm uma indicação, que não têm uma comorbidade, que não tenha alteração de dedímero, que não tenha, que seja jovem, assim, como é a sua orientação com relação à anticoagulação? Não faço. Não é nem orientação, não faço, tá? Na verdade, assim, o que a senhora acabou de falar, é risco-benefício, né? Se você vê que aquela é uma população de baixo risco, já é uma coisa que não tem um consenso de você sair usando, mas a gente vê muito, eu vi alguns AVCs e algumas tromboses venosas cerebrais, né, em pacientes que foi por essa hipercoagulabilidade, mas são pacientes que tinham algum fator de risco, ainda que seja uma dislipidemia, uma obesidade. Agora, um paciente jovem, se a gente não racionalizar, né, a gente não pensar no que a gente tem nas mãos e usar aquilo a nosso favor, a gente acaba fazendo mais mal do que bem. Então, eu não uso, tá? Okay. Concordo. Pois é. Uma pergunta da Ingrid Torres. Que exercícios podemos fazer em casa para reduzir as sequelas cognitivas pós-Covid? Isso é muito interessante, né? Sim, como a gente trabalha no SUS, e a gente tem muita dificuldade de encaminhar nosso paciente para TO, né? Para reabilitação cognitiva, que é o ideal, porque o que a Cíntia falou, de que o tratamento é multidisciplinar, é verdade. A gente precisa muito desse apoio. Não adianta só o médico isolado lá e vai fazer tudo sozinho. Não. A gente precisa muito desse suporte, né? E dessa parcela do tratamento. Então, mas como muita gente fica muito tempo esperando o encaminhamento, às vezes nem consegue, o que eu oriento é o seguinte: palavras cruzadas para as pessoas fazerem quebra-cabeças, começar com peças menor até peças maior. Doutora, não tenho paciência nenhuma para fazer isso. Tudo bem, assiste novela? Assisto. Então, no final da novela, vai contar para o filho como foi o episódio do dia. Assiste jornal? Assisto, vai contar. Seja jornal, seriado, lê, seja a página de revista, o jornal, o folheto do supermercado. Tá? A gente vai adaptando isso para a nossa realidade, né? Do que a gente consegue. Se é um paciente que ele já é mais orientado, ele tem uma condição cognitiva um pouco melhor, aí eu oriento. Caça-palavras, a questão do quebra-cabeças, leitura, né? Porque isso estimula o nosso cérebro. Outro ponto importante, como esses pacientes eles têm muita alteração de atenção, eu oriento que faça uma atividade por vez, tá? Não é mais aquele negócio, não, faço milhares de coisas ao mesmo tempo e acho que isso é bom. Para esse paciente, não. Ele tem alteração de atenção, tem alteração da velocidade de processamento neuronal, então ele não vai conseguir desempenhar a atividade. Tem que fazer uma coisa por vez. Oriento também trocar a mão que escova os dentes, porque isso estimula o cérebro, e desenvolver atividades novas, e inserindo atividades no dia a dia dele. Legal, obrigada. A Marjane, né, fez uma pergunta que tem a ver também com a coagulação, com relação se é uma preocupação o acento vascular hemorrágico no uso do anticoagulante. Você então, menor. É uma preocupação menor, assim. São poucos os casos que você vê, né, associado a acidente vascular cerebral hemorrágico em uso de anticoagulante. Tem umas coisas específicas, tem um agente específico que se você toma e a dosagem, né, por exemplo, como é o caso da varfarina, você coloca esse NR, ele fica alterado, fora de faixa, aumenta esse risco de sangramento, traumatismo, mas lógico que é muito importante que a gente oriente esse paciente, né? Porque se ele tiver algum tipo de traumatismo, a chance de sangrar é muito grande. Mas eu ainda não vi, em relação à COVID, né? Não as outras causas. Paciente com AVC hemorrágico, com sangramento secundário ao uso do anticoagulante. E você tem visto ruptura de aneurisma secundária à COVID? Não vi.
Não. Eu já vi AVC hemorrágico, que era hemorragia subaracnoideia, mas assim, que não achou o aneurisma. Talvez fosse um microaneurisma, ou ficou como associado, porque o que eles têm também é muita labilidade pressórica, esses pacientes. Então, às vezes, eles têm pico hipertensivo, e isso faz com que aconteça uma ruptura, mas não aneurismática. Certo. E há uma última pergunta para você, pelo menos que está aqui no chat, de Gilberto Júnior. No caso de pacientes que estão fazendo uso de anticoagulante depois de alta hospitalar, quais os riscos de serem submetidos à mobilidade do tratamento em fisioterapia? Na verdade, é o que eu oriento, são os cuidados normais. Esse paciente não pode sofrer traumatismo, né? Porque tem alteração da coagulação, poderia formar hematomas, até sangramentos maiores. Só que em neurologia, a gente fala o seguinte: tempo é cérebro, né? E tempo é cérebro, tempo é neurônio. Esses pacientes, eles têm saído com lesão axonal grave. Eu faço eletroneuromiografia e eu tenho visto esses pacientes com lesões graves de nervo. O axônio, ele cresce 1 milímetro por dia e ele só consegue se regenerar em até 2 anos. Tem paciente que sai com função motora zerada, função sensitiva zerada no exame. Se eu não faço fisioterapia precoce nesse paciente, eu não recupero, tá? Então, eu preciso que ele faça fisioterapia de forma precoce. Então, o que eu vou orientar o fisioterapeuta? Eu vou chegar para ele e eu mando uma cartinha, eu falo, paciente em uso de anticoagulante. É para ele ter cuidado, mas são os mesmos cuidados que o paciente vai ter que ter no dia dele para não sofrer traumatismos. Ok, obrigada. Tem uma pergunta para a Thais. A gente vê muita gente achar que não está com Covid e coloca a culpa na sua rinite e na sua sinusite, né? Os colegas que promovem o tratamento precoce com as drogas, né, hidroxicloroquina, ivermectina, etc., eles dizem que essas drogas têm um melhor efeito se elas forem dadas até com 48 horas do início dos sintomas. Mas o que a gente vê é que ninguém, e com 24, 48 horas de sintomas, se tiver rinite, se tiver sinusite, diz que é Covid. Todo mundo diz, é a minha rinite, é a minha sinusite, né? É muito comum, pelo menos eu vejo isso. Então, queria que você desse a sua opinião, o quanto isso é importante para as pessoas lembrarem que não estou falando nem de tratamento precoce, porque não tem nenhuma evidência científica com relação a isso, mas com relação a esses sintomas, para que as pessoas se alertem. Por exemplo, mesmo que para fazer o tratamento precoce, tem que fazer o isolamento, para não transmitir para a família. Sim, também, né? Nesse contexto, né? Então, isso. As pessoas acham que não é, e aí sai, contamina todo mundo. E exatamente por contaminar, a gente está nessa bola de neve, e não pensam que é Covid, não fazem o teste, não, é impressionante, pelo menos eu tenho percebido isso, queria que você desse a sua opinião com relação a isso. Sim. Assim, professora, eu vivi 2 realidades, né? Eu me mudei para Maceió no final de dezembro, e a nossa realidade em São Paulo é que existe pronto-socorro de otorrino. Então, essa questão da gente saber que anosmia era sintoma de Covid, a gente sabia em fevereiro, no final, porque começou a surgir muito paciente. Então, a gente conseguia ver muita gente com rinite, que a gente falava para o paciente, é Covid. Chegava com dor de garganta, a hiperemia da garganta associada à dor é diferente. A gente dizia, é Covid. E isso é extremamente importante de ser alertado, porque, apesar de nós dizermos o Covid é uma anosmia sem obstrução nasal, ele também se manifesta com um quadro de rinite. Ele também se manifesta com um quadro de sinusite clássica. Tem paciente que está com uma sinusite que já chega com tomografia lá, a tomografia do seio já faz com seios velados, e ele tem, sim, um PCR positivo. Então, o que eu sempre oriento é, qualquer sintoma gripal, o paciente tem que fazer o isolamento e esperar que a partir do 3º dia, na verdade, do sintoma gripal, fazer o PCR, independente de qual seja o sintoma gripal. Eu sempre falo,
começou com sintoma gripal, vamos avaliar ali aquelas 48 horas, porque geralmente é onde surge a anosmia desses pacientes, e eu oriento fazer o PCR antes desses pacientes poderem voltar ao convívio. Eu falo por mim, a minha manifestação de Covid foi uma rinite, eu tinha nariz entupido, eu tinha espirros, era uma rinite clássica, e era Covid, e vi tantas outras pessoas dessa mesma forma. Até porque eu sempre converso que a função do otorrino nessa situação virou muito, muito chave da gente conscientizar a população, porque o sintoma gripal é como começa a maioria dos quadros. Depois ele acaba se agravando ou não, mas nós somos meio que uma porta de entrada desses pacientes. Certo, obrigada. Tem uma pergunta para você também, da Geone Pimentel. O paciente com perda de mais de 80% do paladar e olfato após 1 ano de infecção, podemos considerar uma perda definitiva? E qual seria a orientação para confirmar a perda? Tá. Existem testes hoje já do olfato. Está sendo feito um estudo multicêntrico no Brasil, em que está sendo feito a validação, já é validado, mas está sendo utilizado o teste Connecticut. Esse teste é uma olfatometria, que a gente fala, em que você faz uma numeração dos potinhos de 1 a 8 e a gente consegue graduar essa perda do olfato, porque o paciente vai sentindo o cheiro ou não vai sentindo e conseguimos graduar em anosmia, em hiposmia leve, moderada e grave. É diferente dos outros testes em que a gente conseguia apenas dizer assim, esse paciente não sente o cheiro. Esse a gente consegue graduar. Então, essa é uma forma da gente conseguir dizer. Em relação a dizer que é permanente, uma coisa extremamente importante é o que a minha irmã acabou de falar aqui, em relação ao tempo de crescimento axonal. A gente leva em consideração o tempo de 2 anos. Eu falo para os meus pacientes e eu falo para as pessoas que me procuram. Até 2 anos eu tenho esperança e a gente vai estar fazendo tratamento. Agora, não é 2 anos esperando voltar. É 2 anos com treinamento olfatório, é 2 anos com medicação, seja medicação por via oral, seja medicação nasal, é 2 anos com acompanhamento médico. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse 1 ano de Covid, é que esperar o olfato voltar faz com que esse olfato não volte. Quem vai voltar é clássico. Deu 3 semanas. Na verdade, eu digo assim, no período do isolamento do Covid, os 14 dias, quem vai voltar, volta. Porque é como se o Covid, naquela época, fez realmente uma síndrome gripal, tem congestão nasal, tem obstrução e você não sente o cheiro por conta daquilo. Passou de 3 semanas, esse paciente com certeza teve algum tipo de lesão daquelas células de sustentação. E aí, por ter um comprometimento neural, a gente já vai ter uma sequela, vamos dizer assim, mais duradoura. Mas todos os testes e estudos que estão sendo feitos, principalmente na Universidade de Stanford, que é onde o pessoal acaba encabeçando, o tempo que a gente usa são 2 anos e até o tempo que também é utilizado nas outras infecções virais que levavam à anosmia e que tem paciente que se recupera até lá. Lógico, com 80%, com 1 ano, eu não espero, eu tenho isso, que a pessoa volte 100%, mas eu espero que ela melhore sim. Outra coisa que eu falo muito, as pessoas viraram muito imediatistas com essa questão de internet, não sei se é de internet, eu não sei, mas as pessoas querem um tratamento da noite para o dia, e o treinamento olfatório, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, é uma fisioterapia, e a gente não vai ter um resultado positivo com 1 mês de tratamento, a gente precisa de, no mínimo, 3 meses tratando. Isso, muito bem. As pessoas querem um tratamento precoce para um ciclo viral, né, que a gente sabe que precisa deixar ele acontecer, Exatamente. E aí, como Cíntia falou, vai depender da imunidade das pessoas melhorarem ou piorarem. E aí temos 2 perguntas para a Cíntia. A primeira é com relação, também da Geone. Ela pergunta que estamos vendo profissionais de saúde fazendo sorologia 15 dias depois da 2ª dose da vacina, recebi vários WhatsApp, e não observa a presença de IgM e IgG. Como poderíamos avaliar a presença de produção de anticorpos? Você falou isso na apresentação, mas aí acho que... Mas é ótima pergunta, é isso mesmo. O pessoal está se focando muito nisso, né? Primeiro, a gente não sabe a quantidade de IgG que é suficiente para dizer se a vacina
funcionou ou não, se você está protegido ou não e por quanto tempo. Então, por isso que não tem essa recomendação de fazer na prática. A gente vê dosagem de IgG neutralizante pós-vacina nos estudos, mas nesses estudos eles olham também a cultura de linfócito com a linfoproliferação, para ver se há TH1 e TH2 específico. Então, eles comparam se o estímulo da vacinação dá uma imunidade humoral e uma imunidade celular, para ver a resposta da eficácia da vacina nos estudos. Na prática, não tem indicação de fazer, porque, como a gente já conversou, a ausência da IgG nesses colegas que fizeram com 15 dias não quer dizer que eles não tenham funcionado a vacina, porque a resposta deles pode ser primordialmente celular. E não existe como fazer cultura com linfoproliferação comercialmente. E a presença da IgG também não dá para dizer que funcionou, porque a gente não sabe a quantidade. E mesmo sendo sorologia de anticorpo neutralizante, ainda é muito de primeira geração, segunda no máximo. É um teste que não dá para a gente confiar tanto, por melhor que seja, porque tem pouco tempo mesmo de vírus, né? É isso. E mesmo que o laboratório diga, é o melhor teste do mundo, mas não faça não. Eu acho que é o melhor teste atual, né? Não é que veja, não é que o laboratório esteja mentindo, não é isso. É porque não, mas é o que ele tem. É o que ele tem, claro. Na prática, não é aplicado para essa pergunta, para responder essa pergunta. Isso. Ele serve para responder outra pergunta, que é contato prévio, seja com a cepa selvagem ou com o antígeno vacinal. Eu acho que a pergunta que é feita para o exame que temos é que está inadequada. Não dá para pegar esse exame e dizer estou imune, a vacina funcionou sim ou não, mas dizer tive contato ou com a cepa selvagem ou com o estímulo vacinal. Então, para esse fim de eficácia para a vacina, por isso é inadequado. Não estou falando mal do teste, é só a contextualização. Ok. E a última pergunta é Leandro Teitelroit. Ele pergunta para você, assim, existe indicação de pulsoterapia com corticoides em algum momento da doença? Olha só, eu sigo as diretrizes internacionais e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Infectologia. Como eu não sou especialista, eu sempre segui o que estava sendo feito. Então, o que estava sendo preconizado. Então, pelas recomendações atuais, a indicação de dexametasona formal, né, naquele paciente grave que necessita de oxigênio, e aí tem as doses, né, de você fazer 6, 10, enfim. Eu prefiro, assim, pensando que você vai barrar uma resposta inflamatória, essa dose alta de corticoide inibiria a inflamação, né? Mas o corticoide também, se você pensar que é uma doença infecciosa e ele inibe a inflamação e também a resposta protetora, eu acho que ele tem que ser feito na hora certa. Eu acho que o corticoide tem o seu papel, a literatura já mostrou que a dexametasona tem um efeito na mortalidade, isso aí a gente já sabe com mais de um ano de doença, mas também não deve ser feito de qualquer jeito. Que eu vejo que ele é muito danoso, é sendo feito antes do 5º, 7º dia da doença, na fase de replicação viral, isso prejudica. E essa resposta, eu prefiro deixar para o especialista responder. Eu sigo o que está no consenso. O Recovery, aquele estudo Recovery, né, que ele estudou a corticoide, ele não fala em pulsoterapia, ele fala na dose de até 10 miligramas da dexametasona, que foi o corticoide que foi estudado, mas pulsoterapia não. Mas veja, faz sentido, faz. A pergunta dele é uma pergunta que é perfeitamente correta, pertinente, claro que faz. Então, acho que a resposta seria assim, pode até ter, mas ainda não sabemos. Isso, não tem evidência ainda para isso. Mas a pergunta faz todo sentido diante do que eu falei, claro. Né? Eu vi aqui uma pergunta legal, falando se está sendo feito algum estudo em Maceió. Estava. Eu sou professora lá da UFAL, e pedi para o professor Condino, que é o meu colega ex-chefe lá da USP, para participar desse estudo, que é internacional, mandando amostra de sangue. Infelizmente, já se encerrou a primeira fase, mas nessa primeira fase nós pegamos amostras de pacientes com menos de 50 anos que evoluíram com Covid grave para fazer estudo genético. Esse sangue já foi enviado, tem cerca de 3 semanas, mas se houver uma nova fase, a gente vai participar. O estudo está lá no CEP da UFAL, e aí a gente avisa na SAI para vocês divulgarem. Aí teria que ser paciente do HU, né? Infelizmente. Cintia, saiu um estudo com relação à budesonida nesses pacientes com uma boa resposta. Não sei o quanto já tem desse... Isso. Principalmente para nós, asmáticos, né? Então, a gente adora uma bomba. Lu, vocês, asmáticos, têm que ficar com a caixa d'água vazia. Quer dizer, fazer o tratamento controle
para Da rinite, da evitar que ela sinusite. seja exacerbada. Então, assim, eu vi aí a Cida comentando que eu falei muito de alergias, que se Covid, mas assim, o tema da aula é Covid na visão do alergista, né? Para o alergista, qual o problema da Covid? É quem tem rinite, quem tem asma, com a Covid, ele pode ter tanto exacerbação quanto algumas sequelas. No caso de sequela, hiperreatividade brônquica, com tosse, falta de ar, pressão torácica, dispneia, e na rinite, rinocinusite infecciosa, com gotejamento e tosse. E durante a crise de como a otorrino, né, falou, os sintomas que parecem, né, uma rinite, e da asma ou broncoespasmo aguda. Por isso que eu falei, porque eu quis contextualizar na minha especialidade. Na minha especialidade, ela foca rinite, asma, imunodeficiência, resposta imunológica, testes. Então, eu procurei trazer o que é que o alergista e o imunologista vê. Perfeito, no pós-Covid. Muito bem. Posso mostrar Covid, certo? Só para ficar claro porque que eu falei bastante de alergia. Pessoal, muito obrigada. Queria agradecer demais a vocês três. Foi muito bom, foi maravilhoso, né? Eu acho que quem já vai ficar gravado no YouTube. Eu queria agradecer a Fernanda, filha da Raquel, que possibilitou que a gente gravasse no YouTube, ela organizou tudo isso. A gente tem se utilizado das nossas filhas, né, Raquel? Uma faz o post para colocar no Instagram. Filha, ai, gastar essa filha. A Fernanda ficou hoje o tempo todo aqui assistindo, ajudando a enviar as mensagens. Então, para vocês responderem, organizou tudo. Então, muito obrigada. E principalmente a vocês três. E agora eu vou deixar para vocês falarem aonde vocês estão atuando. E uma coisa que eu queria também, não sei se Marjane está aí, podia falar. Como é que o paciente SUS tem acesso a esse ambulatório? Que eu acho que é importantíssimo para esse pós-Covid, para esse momento que a gente está vivendo. São tantos pacientes que estão se beneficiando. Então, como é que eles fazem para chegar ao ambulatório? E depois, cada uma de vocês falar onde vocês estão atuando, para que as pessoas que tenham convênio e que queiram fazer consultas consigam marcar. Todo mundo calada. Porque começou. Eu não sei, eu não lembro bem. Eu acho que o fluxograma para ir para o ambulatório de especialidades ou é em unidade de síndrome gripal, que eles podem fazer o encaminhamento desse paciente, ou em posto de saúde próximo à residência, né, do paciente. Ele solicita que seja encaminhado, né, para o Centro de Especialidades Eliane Machado, porque é sequela pós-Covid. E também eu acho que já tem nas unidades, ou deveria ter, e passa esses informes nos grupos médicos, orientando justamente essa questão da marcação. Mas depois é interessante de ver e depois compartilhar com vocês, porque aí dá para publicar no site, porque tem muita gente que ainda não tem acesso a essa informação e não consegue chegar, né? Então, eles acabam não conseguindo esse segmento. Em relação aos atendimentos, eu estou atendendo na clínica Clindor, na Pajuçara. O resto é só fazendo exame, vendo o Covid em outro ângulo, mas é o hospitalar. Thaís. Agora sou eu, né? Eu estou atendendo na clínica de otorrino do Veredas, estou na Unidor e também estou na Clindor. Isso que a minha irmã falou em relação à marcação, também tem um telefone que você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal, que é o 156, e pedir para fazer o agendamento para o centro, o Eliane Machado. Ok, obrigada. Cíntia? Estou pensando aqui o que eu vou dizer, porque eu estou organizando meus horários. Bom, aí eu estou na UFAL e no SESMAC, atendo no Instituto Rosa Gaia um dia na semana, atendo no meu consultório, que fica ali no Evolution, e estou no home care da Unimed, que eu gosto de clínica, gosto de paciente, gosto de paliativos bastante. Estou na Covid, na UTI, no pronto-socorro. Tentei sair um pouquinho, mas a Covid voltou, eu estou ajudando. E pronto, e aí o Eliane Machado eu estou me desligando, porque eu tenho esse monte de coisa, né? E estou esperando o HU me chamar no concurso que eu passei para assistente lá do ambulatório de alergia, mas já vou começar com o ambulatório de alergia fármaco, que é a minha subespecialidade, eu gosto, viu, gente, de alergia fármaco. Então, depois que eu passar esse negócio de Covid, vamos falar um pouquinho aí de farmacodermia e de, né?
Então é isso, gente. Eu estou fazendo 1 milhão de coisas, quero fazer menos coisas e voltei para Maceió para ser feliz, para curtir minha família, trabalhar menos, mas a Covid não está deixando. É. Adorei estar Olha, com vocês, gente. Muito obrigada, viu? Aprendi muito com vocês e vamos manter essa parceria aí. Não só no Real News, mas em vários projetos. obrigada, muito obrigada a vocês todas. E vamos marcar a próxima reunião. Eu convido para vocês participarem também, agora como ouvintes, mas vai ser muito legal a gente conseguir mostrar todo como a gente fala de Maceió, a gente reclama de onde a gente está, mas em São Paulo, no Hospital do Sírio, não tem esse ambulatório pós-Covid. Vocês sabiam disso? É Então, verdade. assim, é muito legal, e a Marjane, ela foi bem uma pessoa que vislumbrou isso e consegue estar facilitando a vida de tantas pessoas. Muitíssimo obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. noite. Muito obrigada. Desculpa aí eu ter me prolongado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.